Fala, galera! Está começando mais um episódio aqui do De Um Tudo Podcast. E antes de mais nada, eu já quero agradecer todos os meus patrocinadores. Eu fiz até uma colinha ali. A Jéssica briga comigo que eu esqueço de falar os patrocinadores. Então eu fui lá, eu já botei na lousa ali. Quero agradecer a MedSuri. Toda segunda-feira eu vou lá, faço o teste da Covid, me atento para poder gravar, falo que está negativo, então tá tudo certo. Obrigado, MedSuri, por essa parceria. Cross Train Boituva também está nos ajudando, também está aí apoiando o De Um Tudo Podcast. André e Adriana, um grande abraço para vocês. Isis Caroline, nutricionista, obrigado por me apoiar e ajudar o De Um Tudo Podcast. E para você fazer o merchan aqui no De Um Tudo Podcast, quero lembrar vocês que para fazer menção em um vídeo, eu estou pedindo um Pix de R$30 para mencionar em um vídeo. E para fazer igual os nossos amigos da Metsui, Cross Train e a Isis, é R$100 o plano mensal. Beleza? E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E bora pro episódio, porque esse episódio vai dar o que falar, tá sensacional. Estou com meu amigo Leonardo Vieira. Grande Gabriel Bispo. E aí, cara, tudo certo, mano? Tudo tranquilo, um prazer estar aqui. Finalmente deu certo, né? Finalmente deu certo. Pra gravar com ele, meu Deus do céu. Foi umas 3 vezes só. Foi umas 3 tentativas de chamar você aqui. Mas deu certo. Prazer estar aqui. Bom, sou Leonardo Vieira, sou formado em... Leonardo Vieira Nunes, né? Porque eu não falo Nunes, meu pai às vezes fala assim, por que você não fala Nunes? É porque o nome artístico é o Vieira. É o Vieira. Então, sou formado em jornalismo, né? Temos história juntos? Temos algumas histórias, algumas tragédias, Nossa, algumas coisas boas para contar. E é isso. É isso. Gente, o Leonardo Vieira é da história que eu sempre conto aqui. Vai, solta essa. Que todo mundo pergunta e tal, tem história com o Léo, tem história com o Léo. Então eu trouxe ele, todo mundo pediu, o Leonardo, mas vai contar mais pra frente, não vai contar agora não. Né? Aos pouquinhos a gente vai contar. Léo, conta pra gente sobre a sua vida, sobre a sua carreira no jornalismo, como que você se interessou. Você era um jogador de futebol antes, né? Eu comecei a jogar bola muito cedo. O objetivo era ser atleta profissional, né, de futebol. A gente até se cruzou em alguns jogos regionais, né? Você pelo vôlei. E você pelo fute, né? Sim. Então, assim, o meu foco sempre foi o esporte, né? Eu comecei aos 6 anos, até os 20, 21 anos. Eu tentei, né? Continuei jogando bola, joguei aqui pela cidade, também fui para São Paulo tentar. Enfim, o foco sempre foi o esporte mesmo, o futebol, né? Mas aí chega um momento que a gente decide ou tenta até os 30 ou então você vai estudar, né? Que a gente fala. Exato. E aí, assim, eu sempre fui bem comunicativo na escola, assim, sempre tive uma facilidade com comunicação. Então, uma das opções ou era educação física, que eu não tinha muita certeza, né? Se gostaria de fazer isso. E o jornalismo era algo que eu enxergava já desde moleque, assim. E aí... Uma parada que você tinha como segunda opção. Isso. Entendi. E aí eu decidi, o futebol vai virar um hobby, né? Se tornou um hobby. E fui aí fazer jornalismo, decidi. Lógico que a gente entra pensando no jornalismo esportivo, né? E ainda é um objetivo, jornalismo esportivo, não tem por que não ser ainda. Mas começaram a surgir outras oportunidades. Eu me formei recentemente, também não faz tanto tempo que eu sou formado, né? Eu terminei de 2017 para 2018, e aí logo eu estagiei, antes de terminar a faculdade, eu estagiei na LSB, né? Liga Sorocabana de Basquete. Sim. Assessoria de imprensa. Foram poucos meses, mas também já era ali aliado ao esporte. E aí logo depois, no ano seguinte, surgiu a TV Boituva, né? Surgiu a TV Boituva na sua vida. Surgiu a Laís Gianotti, Gabriel Bispo. Menino Ovelha, Rafael Neto. Uma equipe lá. E aí eu fiquei 2 anos, né, na TV, deu 2 anos. Eu entrei em 18 mesmo? Entrei em março de 18 e fechou março de 20, né? Porque aí quando chegou a pandemia... Mas verdade. Aí o jornalismo, assim... Eu gosto de fazer algo que eu curto bastante. O que eu mais gosto assim na profissão é a parte de audiovisual mesmo. É a parte do jornalismo da TV, né? Da TV. Telejornalismo, que a gente fala. Sim. Mas também gosto bastante da escrita.
Então é algo que eu gostava muito do esporte, enxergava o jornalismo como uma outra opção, mas é algo que eu não me arrependo, é algo que eu curto. Voltando na sua parte da TV Boituva, você estagiou na LSB e depois a TV Boituva, eu lembro que só era eu e a Laís na época. Quando eu cheguei eram só vocês dois. Quando você chegou era só nós dois. E aí eu lembro que foi uma indicação para a Laís para você entrar lá, né? Como jornalista e tal. E foi bem engraçado. Foi um estágio, eu entrei como estagiário. Foi estagiário, Entrei 6 meses de Foi estágio. 6 meses de estágio e depois você continuou como depois efetivado e efetivou, tal. E foi bem legal, porque, tipo, a gente já tipo, a nossa mesa era uma do lado da outra. Nossa, que história. Essa época foi... Ali começou. Ali começou a sua carreira na TV Boituva. Você escrevia de um lado, eu já editava do outro. E muito... a gente bastante inexperiente, né? A gente não... É o famoso na cara e na coragem, Na né? cara e na coragem. A gente não se conhecia. Não. Já Eu conheci você de encontrar dos nos jogos regionais, né? de vista, assim. Ver você algumas vezes nos regionais. Mas, assim, a Laís também eu conhecia de vista. E, assim, eu não nasci em Boituva, né? São Paulo. Eu nasci em São Paulo, vim para cá com 15, 16 anos. Já estava há 10 anos em Boituva, mas, ao mesmo tempo, eu conhecia a Laís de vista, você de vista, né? Não sou uma pessoa que conhece tanta gente na cidade, né? Então, eu conheci mesmo vocês quando entrei ali na TV, né? Sim, sim. E foi bem legal. A partir dali que começou a história. A Laís é legal que na época e o foco dela sempre foi trabalhar com uma equipe jovem, né? Ela sempre falou isso. Que ela queria trabalhar com jovens, que a equipe dela tinha que ser jovem. Então... Só tinha jovem mesmo. Só tinha eu, jovem, você... Aí depois... O jovem traz muita vontade, mas ele traz inexperiência junto, né? Então, é verdade. Traz erros, né? E faz parte. Mas depois o Neto voltou também, né? O Neto deu uma deixou mais redondinho ali o que a gente estava fazendo. O Neto veio organizar a bagunça ali, porque deixou bem mais organizado. Mas foi um início assim que eu sempre falo que parece que eu pisei na TV Boituva, Boituva parecia Nova York, né? De tragédia, acontecimento. Nossa, porque é uma cidade tranquila. Cara, isso tipo, do nada virou uma cidade grande de coisas acontecendo, né? E 18 foi a época que... Foi 2018 que teve mais coisa, né? Foi, 18 foi muito pesado. Que foi as tragédias... Foi pesado, 18. Tensas. Não sei se você quer falar disso agora já, mas... Não. Porque a nossa primeira matéria, eu lembro que tem até uma foto que a gente tirou junto. Foi a primeira matéria que a gente fez, foi na Praça da Rodoviária, não sei se você lembra. Do Dia da Mulher. Dia da Mulher, lembro. Foi a primeira matéria nossa. Que a gente foi em março mesmo. Do Fundo Social de Solidariedade, né? Isso. Era um evento da prefeitura na época. E a gente começou a partir dali. Correria pra lá, correria pra cá. Eu lembro... Fala, galera da TV Boituva. Não ficou legal. De novo. Fala, galera... Gravava... É porque, assim, o pessoal tem uma ideia de que quem chega lá no topo... Sei lá, vai assistir aí o jornalismo... de Globo, enfim. Sim. Eles também erram pra caramba, viu? Sim. Não é uma coisa... 6 de ônibus. Exatamente. O problema, a gente fala no jornalismo que o ao vivo é a casa do capeta, véio. Porque acontece tudo. Se tá tudo bem, só que se tá ao vivo, acontece 1000 coisas. O cara erra, o vento bate, cai um negócio na sua cabeça, aparece uma tia perguntando não sei o quê, enfim. Sim, Então, ao vivo é terrível, mas quando você sabe que não tá ao vivo... Tá gravado? Que tá gravado, você fala assim, vou fazer de novo. Vamos fazer de novo. Então, às vezes você repete 10, 15, pra ficar boa uma, né? E eu até, um tempo atrás, fiz um curso de jornalismo esportivo com a Bibiana Bolson, que ela é repórter, né, jornalista dos canais ESPN. E aí, a gente conversando com ela, ela mostrou a galeria dela gravando, né? Porque ela ia fazer uma entrada, né, uma passagem. E ela mostrou a galeria do celular dela, porque ela estava em home. E ela gravou umas 30 vezes. Eu fiquei muito mais tranquilo, porque eu falei, pô, então... Tá tudo certo, estamos no caminho certo. Faz parte errar bastante. A gente ficava feliz quando ia de uma vez só, né? A gente ficava feliz. Às vezes ia, né? Às vezes dava certo. Mas esse começo aí que você tá falando, foi o que eu falei, tinha bastante inexperiência nossa, né? Ah, sim, com certeza. Eu terminei a faculdade em dezembro, tava na rua em junho, então... É bem legal contar isso, porque
quem via na época a gente não sabia do que acontecia isso, do como acontecia isso. E a gente começou na questão do Dia da Mulher, nesse episódio do Dia da Mulher, e logo depois veio alguns eventos. Eu lembro que eu comecei fazendo a questão, quando na época a esposa do governador veio, para inaugurar esse negócio da cidadania, aí você entrou, fez o evento da mulher, e depois do evento da mulher veio vários eventos, que no caso a Bala Boituva, depois a Bala Boituva foram 2 shows, né, que a gente fez. A Bala Boituva, Leonardo Gonçalves, né? E a Cassiane. O Leonardo Gonçalves foi o primeiro artista, assim, que eu entrevistei, né? Que a gente... É verdade. É verdade. A gente tirou foto com ele, né? Ele é conhecido bastante do público evangélico, né? Sim. Então, um cara bem legal. Não, o cara é sensacional. Show de bola. Eu sou suspeito para falar do Leonardo Gonçalves, porque é um cara que é um cara sensacional. Foi muito simpático com a gente, muito acessível, assim, né? Sim. E já... Não querendo falar mal, né? Não vamos falar mal. Não é querendo falar mal do artista, Diferente da Cassiane. Da Cassiane. A gente aguardou... Pode contar ou... Tem um episódio aqui, que é o do Lucas Carriel, que eu contei essa história. E é bom você tá junto. O Lucas Carriel, ele falou assim, aquela famosa história, cara. Vocês caíram na famosa história. E o Lucas Carriel ele já tá no meio há muito tempo. Tava, né? No Preto no Branco e etc. No meio gospel, tocando música e tal. Contei essa história pra ele. Mas, enfim, quero que você conte agora. Foi Leonardo Gonçalves primeiro, depois Foi Leonardo Gonçalves. São 2 estilos diferentes. Eu não conhecia nenhum dos dois, para falar a verdade. Sim. Né? Mas a gente, quando vai entrevistar alguém, a gente faz um briefing, né? Colhe as informações ali. Então, eu tinha visto que o Leonardo era bem conhecido, né? Sei lá, 1 milhão de pessoas no Instagram e tal. Tem então, eu via que era um artista reconhecido ali na área. E aí, primeiro foi ele, depois era a Cassiane. E assim, é natural os artistas sempre terem o assessor ali, aí você tem que pedir pro cara, vamos falar com ela, com o produtor, produtor. E aí foi enrolando a gente, né? Sim, mas primeiro foi o Leonardo. A gente tava na bala, primeiro foi o Léo, o Leonardo Parça. Léo Parça. E ele, tipo assim, a gente tava super animado porque foi super de boa. A gente conversou com ele direto. Foi. A gente falou, a gente da TV Boituva, a gente gostaria de falar com o Leonardo e tal. Não, fica à vontade aí e tal. Entrou, ele falou com a gente como se conhecesse, né? Sim. Daí ele falou, vou fazer o show depois. Tanto que a gente entrevistou ele depois do show. Vou fazer o show, depois do show vocês me esperam aqui que eu... E o problema disso é que ficou uma percepção que seria assim, né? Se foi assim com o Leonardo, falou, com a Cassiane... Exatamente. Vai ser dessa forma também. E aí o produtor dela deu uma segurada, né? Antes ela não pode falar, tal. A gente veio lá passar, e passa pra lá, e passa pra cá, e passa pra lá. E corre pra cá. É artista. E aí a gente fica esperando, né? Eles já sabem que a gente quer entrevistar, então aguarda a boa vontade. E aí ela fez o show, e aí na hora de sair, um pouquinho antes dela sair, eu fui de novo no produtor e falei assim, viu? A gente quer falar com ela. Ela não fica tranquilo que quando ela sair, ela vai falar com vocês. E aí... Beleza, acabou o show, a gente ficou esperando. Ela passou. Ficou esperando ela autografar. Ficou sentada autografando, tirando foto. No palco mesmo. No palco. E aí a gente esperando. Aí o produtor falou assim: peraí que ela vai no banheiro rapidinho. Dá um 10 aí. Coisa rápida. Vai no banheiro e já volta. Eu acho que ela se perdeu lá dentro do centro de eventos, porque até hoje ela não saiu do banheiro. Até hoje ela não voltou. Não voltou. Se a gente fosse ficar esperando lá, até hoje ela ia... E pior que a gente viu ela... Porque o camarim ali do centro de eventos é cheio de porta, né? Entra aqui, desce lá. Isso, E aí a gente viu ela passar, mas a gente sempre espera a boa vontade das pessoas, né? Claro. E a mulher não voltou. E a gente olhou pela janela assim, o carro indo embora. Já foi. Foi embora. Mas sabe quem perdeu? Ela, velho. Porque TV Boituva bombando na época. TV Boituva tava bombando na época, mas assim, ela foi no banheiro e não voltou mais. Deve ter ido no banheiro e deve ter ido embora. Esqueceu, né? Deve ter mas ido que embora. assim, a gente pediu muito pro produtor. A gente pediu bastante. Não foi pouca coisa, não. É porque assim, para fechar uma matéria, se o evento eram os 2, né?
Porque tinha imagens do show dela, tinha imagens do show dele, então ficou uma coisa meio mal acabada, né? Sim, sim. Eu lembro que o do Leonardo Gonçalves deu um problema no áudio, cara. É. Você lembra? Então, A nessa gente teve época que a gente tinha uns probleminhas, é. né? De áudio, Às vezes esse cabinho aqui do microfone, ele tava com meio um jogo, assim, sabe? E aí, às vezes o cara tava falando, ficava... Ficava zoado. Mas Mas foi legal, porque salvou. Eu lembro que salvou a entrevista do Leonardo Gonçalves, foi legal. Fizemos uma edição legal. Uma edição dos dois... É que eu entrevistei bastante pessoas lá fora também. Teve gente lá fora. Não sei o quê. A gente focou muito Era uma cobertura de evento mesmo, Era uma né? cobertura de evento. Focou muito no público também, mas teve a questão dos artistas, que a gente teve essa oportunidade, mas foi muito mas essa história da Cassiane eu vou levar para mim, cara, que foi muito engraçado. E eu nunca mais ouvi falar dela, tipo, eu não sei... É porque eu não acompanho, né? Eu também não, porque eu também não acompanho. Mas eu via que muita gente que estava ali gostava dela. Sim. Então, o artista, acima de tudo, ele não está dando entrevista pra gente, né? Não é pra TV Boituva. Não. É para as pessoas que iam assistir a matéria ali, gostavam dela, estiveram no evento e... A questão não era a gente que estava lá querendo falar com ela, querendo tirar foto ou etc. Era para passar informação e passar... É sempre isso, né? O artista fala pro público dele, de Boituva. né? Lógico. Não é com certeza. Pro repórter. Então, essa foi o primeiro mês isso, né, na TV. Foi. Lá. Nossa, o primeiro mês já foi bem... Tem história para contar. Eu lembro que tem uma story da gente que você tá dançando no camarim. Tô esperando ela. Puta, bons tempos, cara. Cara, bons tempos. E... Além de eventos, a Bala Boituva teve eventos gospel e teve Golden Hits, que a gente fez junto também. Golden Hits, verdade. Fizemos com... como é que é o nome da banda? Era o Ricardo Amaral que tava tocando e tava a banda... Puta, eu também lembro. Esqueci o nome da banda. É que eu tô sem o celular pra pesquisar. Fez sucesso na década de 80. Fez. Eu não vou lembrar agora. Não vou lembrar. Acho que até o fim do programa aqui eu lembro. Mas a gente fez com eles também. Acho que Golden Hits foram 2, não foi? Foi um só com... Foi um só do Ricardo Amaral e o outro com essa banda. Banda... Não é Blitz. Não. Blitz também não. É uma banda bem, bem conhecida na época e... se eu pesquisar ali depois eu vejo. Eu não sei, não lembro mesmo. Desculpa, Ricardo Amaral, mas eu não lembro. E aí teve eventos que a gente fez, eventos de desfile da cidade. Teve desfile. A ideia era cobrir tudo o que acontecia na cidade, né? TV Boituva, né? O nome puxava isso, né? Então, assim, a ideia da Laís também era assim, abordar tanto a parte criminal, né? As coisas que aconteciam. Sim. Tanto que a minha rotina... Eu não falei da rotina, né? Minha rotina na TV Boituva era sair de casa, passar na delegacia. É verdade, pegar os BO e ler os BOs, né? Eu tinha que... O pessoal do jornal Cidade de Boituva também fazia isso. Então, de manhã, eu já colhia ali as informações que eram importantes, ou então que daria alguma repercussão. Aí, é que assim, se fosse, por exemplo, algo que aconteceu há 2 dias, porque nem sempre o BO estava com a data da noite anterior, né? Sim. Então, aí eu fazia texto e a gente postava em texto na nossa página. Isso. Se fosse algo que ainda estava com desdobramento, a gente fazia o ao vivo. Exato. Gravava, fazia alguma matéria. Então, a rotina era essa, saía de casa, passava na delegacia, lia os BOs, ia para lá e a gente postava. E depois, né, surgiam também eventos e começaram a surgir ideias de programas também, né? Sim. Depois dos eventos, nós fizemos... a questão, você comentou das tragédias, porque foi na sequência. Foi logo na sequência, né? As tragédias começaram... Teve uma já emendou 2 no mesmo dia. Você lembra desse dia? Lembro. E foi também muito meu início na TV. Sim. E assim, eu lembro... É tudo aprendizado, cara. Tudo a gente serve pra gente melhorar, amadurecer. Então, como eu falei, eu tinha acabado de sair da faculdade. Lógico que a gente tem matéria de telejornalismo, são 2 semestres, mas é o que a gente sempre fala, treino é treino, jogo é jogo. Jogo é jogo. Então, uma coisa é ali, né, na faculdade e tal, outra coisa é ser jogado aos leões. Então, essas tragédias pegou bastante surpresa, porque inexperiente, né?
E tava eu e você, né? Essa Só nós primeira. dois, é. Só tava nós dois, a Laís também não tava. Na verdade, não. A primeira, ela estava junto. Ela foi junto. Qual que é a primeira que Que você foi lembra? que a gente foi no hospital, a porta do Nossa, porta-mala batendo meu no... Deus. Essa aí foi a primeira? Foi, que aí depois Eu teve achei a que a noite... primeira era do Linha do Trem. Não, a tragédia ferrada da linha do trem, sim. Eu tô falando aí depois foi a noite da passarela. Ah, é verdade. Eu não sei nem se dá pra contar, tipo... É porque assim, não dá pra falar porque a gente não vai citar nomes, mas é também uma... Como é que é a palavra que eu uso? Não é um acordo, talvez um código de conduta, não é esse termo também, mas não se noticia suicídio. Isso é algo... sim. Eu até falei na época, né? Suicídio não é noticiado. Talvez você noticie o acontecimento, Isso. mas chegou-se a uma conclusão no jornalismo que isso incentiva Sim. dar detalhes, não sei o que O que aconteceu. foi feito e tal. Porque se você for analisar a maioria das notícias, eles falam assim, tal pessoa tirou a própria vida. Mas não vai detalhar. Então, o que tinha acontecido no dia era um suicídio, né? Esse do... Uma tentativa. Uma tentativa. É. A mina quis pular do... Aí foram duas no mesmo dia. Uma da passarela e outra... Foram as duas da passarela. Que foi o de tarde. Um cara pulou. Que o rapaz... que o cara O cara pulou. pulou de manhã. Que foi o que eu fui no hospital que fazer. foi o que a gente foi no hospital e quebrou a perna. Não, ele se quebrou inteiro, viu? Não foi só a perna, não. Ele se quebrou Ele inteiro. se quebrou com o osso, mas não, ele não morreu. Então, até por isso também a gente foi noticiar, porque não se consumou o negócio, né? Tipo, Sim. a notícia era que o rapaz pulou da passarela. Sim, essa era a notícia. E à noite foi a mesma coisa. À noite a gente foi lá... Ela não pulou de noite. Ela não pulou, mas Não ela pulou. tava... Enfim. É que assim, na época era tipo, viu? Tem tal pessoa tentando pular, aí a gente ia sair correndo. Não pensava nem outra. Era tipo assim... Era estilo coisa do bombeiro. Tocava a sirene, já pegava, já corria, já pegava o que tinha, deixava tudo preparado, Exatamente. tudo carregado, tudo e etc. E essa primeira, né, que foi o primeiro jogado aos leões aí no hospital, bem que você até comentou aí, que, cara... Foi ao vivaço, cara. Cara, ao vivaço, ela ia gravando com o celular, ao vivo no Facebook. Isso. Eu, assim, na porta do Hospital São Luís. E foi o que eu falei agora há pouco, né, aos 5 minutos. Tudo acontece no ao vivo. Tudo, exato. E aí, o que acontece? Tipo, chegou eu, você e a Laís. Isso, O combinado era, Laís, eu vou falar isso e isso, né? Esse tempo aqui, eu já tenho o que eu vou falar, tal, essa é a notícia. Só que o que acontece? A partir do momento que você, no Facebook, entra lá com um título que chama as pessoas, elas demoram um pouquinho para entrar, né? Então, eu entrei, comecei a falar, e para mim, eu já tinha terminado a minha parte. Já tinha falado tudo que eu tinha para falar, sabe? Tipo, para mim, tá fechado. Aí, o que acontece? A Laís aqui com o celular fazendo assim, ó. Tá bombando. Tá bombando. Aí ela falava assim, ó, continua. Enrola. E eu assim, ó, vou falar mais o quê, velho? E aí, enquanto a Laís fazia assim, vai falando. Enquanto eu... Né? Foi bolando um Eu texto. tava bolando, o que acontece? Estacionou um carro, saiu uma criança chorando, mas não é chorando um pouquinho. É esperneando. Aí o tiozinho tava tentando bater a porta do porta-mala. E ficou várias vezes. Ele bateu 3 assim, ó, pá. Viu? Mas foi muito engraçado, Nossa, porque, tipo cara, assim, que desespero. você tava aqui, ó, falando, só pro pessoal entender. O Léo tava aqui falando, o carro tava logo atrás dele, cara, muito, tipo, e a gente tava filmando na frente. E o cara aqui, pá. A criança chorando. A criança correu chorando. E a Laís fazendo assim, ó. Enrola. Tinha quantos? 11 mil pessoas na época? Quando o título era bem tragédia, assim, cara, batia vários bastante. mil, sim. Vários mil, é verdade. E isso era muito interessante pra gente, né? Não tem como falar que ela estava Não errada de mandar eu continuar, porque... Mas Exato. o problema é que, cara, a gente não tinha tantas informações, porque é aquele negócio inicial. O cara pulou, beleza, e... Não tem mais informações dele. Até o momento é isso, sabe? O cara tava lá dentro do hospital, a gente nem tinha entrado no hospital pra saber. A gente sabia o que ele tinha fraturado. Eu não vou lembrar do que, mas ele tinha fraturado uns 3, 4 lugares. Ele estava em estado grave, talvez fosse transferido. E você não tinha muito mais o que falar. Você não sabia quem era, você não podia falar quem era, inclusive. E eu tinha que continuar segurando, né? Tipo, segura e... Exato. Então, esse foi o primeiro que te vira, né? Foi o primeiro que foi... TVN, te vira nego. Aí depois a gente foi pra noite, que acabou noite não se teve um consumando. também, Que foi uma coisa que a gente chegou e falou, Mas à noite a gente fez o ao vivo também, fez ao vivo também. porque eu entrevistei o bombeiro, né?
Isso, é verdade, é Eu verdade. entrevistei o bombeiro. Quando tinha um entrevistado, é mais fácil você segurar, né? Sim, sim. Quando o entrevistado tá ali com você, porque você pergunta, ele diz a posição dele, aí eu falo mais um pouco, aí você vai segurando. Só que essa do hospital, era eu, Deus, a criança gritando, o cara batendo na porta, você lá atrás do celular. Se vira. A sirene no olho, assim. Cara, e é uma adrenalina, né? É, Quando cara. você sabe que tem muita gente assistindo, Sim. né? Porque, cara, não adianta. A tragédia da audiência. Tá. É porque, assim, as pessoas falam, mas o jornalismo também só noticia coisa ruim, mas é o que as pessoas consomem. É verdade, você... Infelizmente. Se você for parar pra pensar, por exemplo, a gente sempre foi muito julgado por muitas coisas nessa época de tragédia. Que a gente chegava, inclusive você até foi, a gente teve uma tragédia que a gente já vai chegar, que você até se emocionou e tal, e comentaram, jornalista não pode ter emoção e essas coisas. Só que assim, o seguinte, a pessoa sempre fala isso. Só que a pessoa, você vai ver a programação que a pessoa assiste, é Cidade Alerta, é não sei o quê, é o Bate. O fã número 1, o ídolo da pessoa é o da Atena. É o da Atena. E mano... não tem a como... A tragédia vende. É isso, não tem como. Sim. Tem até uma página que eu sigo no Instagram que eles noticiam coisas boas, notícias positivas. Sei. Tem bastante gente que segue, é bem legal. Mas não tem como comparar. Realmente A audiência E aí sabe por quê também? Pela curiosidade das pessoas. Exato. Elas querem saber o que aconteceu, quem morreu, quem caiu, quem Aonde matou, o foi, que foi, por que foi, sabe? porque fez e tal. Então, é natural. E a gente sabia que todas as vezes que a gente fosse entrar na programação ali no Facebook, ao vivo, com um título chamativo, e ela aí sempre falava, põe um título bem. E às vezes eu até, a gente não chegava a discutir, mas eu falava, não, Laís, mas isso não. Ela disse, não, eu quero esse título porque vai chamar. E chama, Exato. chama mesmo, né? E mesmo. dito e feito. Vou pegar mais um pouco pra você, peraí. Pode falar. Então, esse aí foi o primeiro que, né, essa do Que bombou. hospital, que foi bem desafiador. Foi bem... E isso mexia com a gente, cara. Nossa, mas mexia, cara. Porque, querendo ou não, a gente não tava na pele, por exemplo, dos policiais. A gente não tava na pele dos médicos. A gente não tava na pele da galera que tava trabalhando com isso, entendeu? Nas piores tragédias, na pele, por exemplo, do pessoal da funerária e tal. Mas a gente vivia aquilo, cara. Você tava no ambiente, né? A gente vivia aquilo. E foi indo, né? Foi acontecendo. Logo depois veio do ônibus. Não foi? Não. Não? Depois foi a da linha do trem. Ah, Essa foi a da linha do trem. E tem outro chega- detalhe chega também. até... Arrepia, né? Nossa, cara. Tem outro detalhe que a gente também sentia na TV Boituva, porque uma coisa são grandes emissoras falando sobre coisas que acontecem em grandes centros. Exato. Ou então, por exemplo, aconteceu uma tragédia terrível em Sorocaba e a Globo São Paulo vai fazer a cobertura. Existe uma distância, né? Lógico Sim, que, cara, a gente é ser humano, a gente tem emoção. Aham. Mas a partir do momento que a gente noticia coisas de Boituva, você conhece, às vezes, quem foi o assassinado. Você conhece, ou então, alguma pessoa que é irmã de não sei quem, que não sei o que lá, sabe? Então, a gente tinha que tomar muito cuidado também em relação a isso, porque as pessoas são próximas aqui. A Sim. gente, a gente era uma TV assim que abordava coisas da cidade numa cidade pequena. Então, há uma grande diferença das notícias de grandes centros e de você noticiar tragédias da própria cidade. Porque, às vezes, o cara morreu, a mãe dele vai saber pela TV Boituva, sabe? Cara, a chance de a pessoa saber é muito grande. Então, a gente muito tinha que tomar esse cuidado também e né, ter um carinho a mais na hora de noticiar essas coisas. Sim. Esse da linha do trem, Esse eu lembro perfeitamente. eu também, cara. Cada detalhe eu lembro. Desde que a gente tava na sala, no escritório nosso No lá. escritório. Que ele já tava... Ele não tava... não, foi do nada esse. Foi do nada. Esse foi do nada. do A gente nada. tava lá, a gente tava editando os vídeos, né, que tinha. Era uma tarde comum. Uma tarde comum da TV Boituva. Uma tarde comum de uma emissora, de uma web TV, que tinha sua programação. Tinha semanas que eram muitas coisas e tinha semanas que não era muito era mais nada. tranquilo, né? Isso, tinha semana que não tinha nada pra É. gente fazer, mas tinha semana que era muito lotado. E nesse específico, eu lembro que a Polícia Civil passou na frente da TV, A gente escutou o barulho escutou o de barulho de sirene, e era até engraçado que a gente já ficava assim, né? É. A gente já, putz, É aconteceu tipo alguma coisa. Batman, Gotham, né? É. Gotham,
Opa, tragédia. vão chamar nós. E dito e feito, nesse dia a gente até brincou, falou assim... Foi a Laís que informou a gente, você a lembra? Laís, lembro. A Laís já ligou pra você, ligou pra você, no Foi. caso. Ó, aconteceu isso, corre pra lá. Continue, por favor. A gente tava tranquilo, a Laís não tava em Boituva, ela ligou falando ela que, não olha, eu tava. não tô aí. E ela sabia que a gente tava começando, que eu tinha acabado de entrar, que era algo que seria legal, tipo, ela estar junto, mas aquele dia calhou de ela ter um outro compromisso, e ela não tava com a gente. Ela falou assim, corre porque é a informação fresquinha. Na época, a Laís recebia informações, né, rápido. E aí ela ligou pra gente e a gente saiu correndo, que era na linha do trem, Isso. próximo... Você vai saber o jeito certo de falar. É porque, assim... É difícil. Isso deu problema até na hora de fazer a notícia, né? Deu bastante. É naquela... Próximo da entrada que vai para Cerquilho ali, né? Em cima da SP-129. Em cima da SP-129, Isso. exatamente. Então, a gente saiu correndo, né? Entrou no meu carro, bora. E a gente chegou primeiro lá. A gente chegou, só tava o carro do IML lá, cara. A guarda também tava lá. É uma guarda, verdade. Um A carro guarda. da guarda e um carro do IML. Não, o IML chegou depois da gente. Chegou depois. A gente chegou, tava a guarda municipal. E algumas pessoas, né, do lado, assim. E então, tipo, só tava um carro da guarda, logo depois chegou o IML, e aí a gente começou a coletar as informações. Então tinha um corpo do menino embaixo da linha do trem, né? Sim. Embaixo da ponte. Exato. E ali eu já sabia, a partir do momento que você chega e tem essa informação, você pensa, nossa, isso aqui, meu Deus do céu. E a nossa prioridade sempre foi o ao vivo. Porque você vai fazer uma matéria, até dá visualização, mas a partir do momento que você entra no Facebook ao vivo, aquela notificação chega para as pessoas e com um título chamativo, mano, estoura. Estourou. Então, a gente sabia que ia fazer um ao vivo, eu sabia que ia fazer um ao vivo com um mês de TV sobre um corpo de um menino encontrado embaixo da linha do trem, né, embaixo da ponte. Sim, e as circunstâncias ali foram pesadas. Então, tudo foi terrível, né? Foi horrível. Foi terrível. Foi horrível, cara. Nem sei como falar. Porque, assim, a gente estava começando, você estava começando, fomos os primeiros a chegar. Os primeiros a chegar. E Os primeiros a chegar, é importante falar que, assim, não chegou TVT, não chegou TV Sorocaba, o SBT. Mais pra frente, a TVT vai até... As TVs foram chegando. A TVT até falou pra gente depois, A TVT veio pedir informação pra gente, porque a gente chegou primeiro, né? Que a gente chegou primeiro. E a gente falou, vamos fazer ao vivo, cara. Vamos fazer. Aí a gente esperou, a gente colheu informações. Nesse momento das informações que a gente estava colhendo, a funerária, ou o IML, não lembro. O IML estava tirando o corpo. Eles passaram com uma caixa de acrílico, né? Pra buscar o corpo do menino. Para buscar o corpo do menino, enquanto isso a gente estava fazendo. E aí a gente só foi fazer ao vivo depois que o corpo já tinha saído de lá, né? Bom, tem que contar detalhes, né? Tem. São coisas que acontecem, mas Sim. O ML passou na nossa frente e o guarda... a gente também, às vezes, conhecia o guarda, conhecia a polícia, Sim, porque de tanto tá lá, a gente já conhecia o pessoal. E aí, a gente ficou aguardando o ML tirar o menino, né? Era um rapaz de 15 anos, pelo que eu lembro. Que idade dele. Ele tinha... Ele estava no ensino médio, no Vercelino, ele estava na época. Isso. Então, era um rapaz, né, um jovem, e a gente aguardou o IML passou com a caixa de acrílico, e aí eles colocaram o corpo do menino, enquanto isso fizeram meio que uma barreira o pessoal não vê, né, porque aí já veio muitos moradores, mas assim, distante. Ver quem e tal, Então, tava eu, você e o guarda na linha do trem, e eles passaram por aqui, tiraram o corpo do menino, colocaram na caixa, e aconteceu de quando foi passando na nossa frente, a mão do rapaz que estava carregando escorregou. E o corpo caiu fora, velho. Caraca. Isso aí é demais pra mim. São cenas que marcam muito. Cara, eu não pensei em nada nessa hora, porque a única coisa que eu pensei foi que os guardas... A gente estava conversando com os 2 guardas aqui. Quando aconteceu isso, a gente automaticamente fez uma barreira na frente. Foi eu, você e os 2 guardas. A gente automaticamente pensou assim, vamos tampar para isso não ser visto, para não tirar foto, para nada, né? E foi o que aconteceu. A gente tampou todo mundo, nós 4, eu, você e os 2 guardas, para que as pessoas que estavam ali não vissem, né? Não vissem ou tirassem foto, como você falou. E cara, foi uma coisa que, tipo, abalou com a gente. Não, eu fui fazer um ao vivo depois disso. Porque, assim, foi foda. aconteceu de cair e... não tem como não olhar.
a mente automaticamente você leva o olho assim, né? Sim, Então sim. eu vi o rosto dele, né? Vi os ferimentos, né? Porque ele foi morto A a facadas. Então, aquilo é chocante, né? Só que é uma olhada, tipo, são 2 segundos, né? Tipo, você bate o olho, olha assim, aí a gente já Já posicionou posicionou para pra fazer. tampar, eles colocaram o menino de volta na caixa, né? Colocaram e... tipo, Aí levaram ali pro o carro do IML. E aí logo depois a gente teve que entrar ao vivo. É. Porque assim, se demora muito, se espera, você perde a exclusividade da notícia. O Sim, furo de sim. reportagem. Isso é o que o jornalista mais busca. Sim, É o sim. furo de reportagem, porque foi o que aconteceu. A gente noticiou isso, milhares de pessoas viram antes de ver na TV Tem, antes de Exato. ver em qualquer portal. Esse foi o que mais deu, porque a gente... de Boituva a gente noticiou antes de todos. Foi. A partir do dia seguinte, do ao vivo, que foi Começou- que o pessoal começou a noticiar. Porque teve um desdobramento, né? Não sabia quem É, tinha feito o o que crime, foi feito como e é que tal. aconteceu. Então, houve um desdobramento, a gente cobriu o caso inteiro, né? Até finalizar, até Sim, ser sim. preso. Até Eram 2 concluir. menores, né? Isso, até concluiu o caso. Quem cometeu o crime eram 2 menores de idade. Então a gente foi até concluir. Mas no ao vivo foi logo depois da gente ver o corpo do menino caído ali. E, cara, eu tenho pra mim que foi o pior ao vivo que fiz na minha vida. Uma porque era um dos primeiros, E pelo fato que o que outra aconteceu. porque, nossa, me desmontou, né? Me desmontou. Eu lembro que uma vez a gente tava com... enfim, aconteceu isso, a gente foi fazer o ao vivo. E aí depois que acabou e tal, o clima foi outro dentro do escritório. E depois, a gente contando isso, foi nesse vídeo que aconteceu do comentário de uma pessoa... Eu recebi, não foi só um, né? Eu recebi algumas críticas, porque a partir do momento que você dá a cara pra bater em qualquer Sim. coisa, você tem que estar preparado pra Exato. receber crítica. Mas eu sabia que tinha sido um vídeo que eu tava um pouco desequilibrado. Uhum. Talvez eu estivesse até um pouco trêmulo, assim, pelo nervosismo do ao vivo, pelo nervosismo do que eu havia O que rolou, visto. né? Então, eu tava um pouco nervoso mesmo. E o que acontece? A gente colhe as informações com a guarda e repassa. E aí teve algumas críticas. Tá segurando o microfone longe, tá mexendo não sei o quê. Outro detalhe que a gente tá fazendo com o celular, né? Uma coisa é você Isso. fazer com uma câmera e outra coisa é a filmagem de um celular. Então, tive algumas críticas. Tive a crítica também porque eu falei que o crime havia acontecido próximo ao Novo Mundo, porque era um bairro próximo, realmente. E, cara, pra ser bem sincero, eu não sei vários nomes de bairros de Boituva. Aí falaram assim, não, aí é Jardim Faculdade 3. Eu falei, pelo amor de Deus, como é que eu vou saber que aqui é Jardim Faculdade 3? Você no ao vivo, você pensa, eu vou dar uma proximidade para quem está assistindo, para a pessoa localizar onde aconteceu isso. E aí, ali, tudo bem, é na SP 129, ali uns 5 minutos de carro, você está no Novo Mundo. Nem 5 minutos. Você sobe a rua, né? Sim, E sim. aí, na minha cabeça, no ao vivo, veio próximo ao Novo Mundo. Então, teve crítica sobre isso, teve crítica também da minha movimentação, da forma que eu estava. E também teve crítica da forma que eu estava gravando. É verdade, né? O pessoal começou a falar, a câmera tá tremendo demais. E, cara, realmente, velho, eu não tava... Eu vou pegar seu celular aqui só pra pra mostrar. Cara, eu tava assim, ó. Eu tava muito... Não vai dar pra ver, eu acho, na imagem. Eu tava tremendo demais. E, tipo... Tava complicado. Mas é aquele negócio, a gente... Com certeza a gente fez o nosso melhor pro que dava no momento, né? Não tinha como ser diferente. Sim, sim. Por tudo que aconteceu, as pessoas não sabem. Sim. Então, por um momento, foi o que podia ser feito da melhor forma, né? E... Cara, foi bem triste. Logo depois, a TV Tem noticiou com uma imagem na linha do trem em cima. Com a... Eles chegam logo depois, eles vão fazer eles matéria... vão um dia depois, né? Uhum. Eles também pediram informação pra gente e tal. Então, o tal... Eles falaram assim até que, tipo, na outra tragédia que a gente se encontrou, o repórter lá, ele conversa. Ele fala, naquele dia vocês chegaram primeiro e tal, como é que vocês conseguiram, enfim. Pra gente era... A real intenção da TV Boituva era isso. Era chegar primeiro, era dar a informação primeiro. Por mais que muitas vezes não fosse o melhor, né, a melhor qualidade técnica, a melhor imagem, a melhor, né?
A nossa intenção era aquele- noticiar primeiro. O famoso antes feito do que perfeito, né? É. Então a gente foi lá E foi fez. melhorando, né, com o tempo. Foi A gente foi melhorando. se aperfeiçoando, foi melhorando. E, gente, a gente precisava noticiar. A gente tinha essa questão de notícia. A gente passou também, fora essa questão das tragédias, a gente já vai para a próxima tragédia. A gente veio contar tragédia aqui, gente. Vários causos. Vários casos. A gente teve também sessões de da Câmara dos Vereadores. Das câmeras. Teve votações, teve eventos na Câmara A gente Municipal. cobriu impeachment. É verdade. É. É. Não sei se você tava mais. Porque você teve uma época que você saiu, Eu né? tive... Na votação... Que foi... Cara, não sei se eu tava, não lembro se eu tava. Tipo, era coisa de 900 mil pessoas assistindo a sessão da Câmara. Tava. Nesse eu tava. Parecia que a gente estava no estádio de futebol aquele dia. Tava, sim. Esse eu Então, tava, eu lembro. Foi o dia que acabou se consumando ali o impeachment. Eu lembro que eu tava. Mas isso aí também já foi em 2019, né? Foi em 2019. Mas voltando a 2018, passou, noticiamos, aconteceu, beleza e tal. Foi uma sequência de tragédia, gente, porque a gente teve eventos legais, eventos da hora e tal. Tinha algumas coisas para dar uma aliviada, né? Tinha umas coisas para dar uma Calmado. uma acalmada nos Coração. ânimos, mas aí depois veio a pior de todas, que foi uma... Teve alguma coisa antes? Cara, talvez a gente tenha percepção diferente do que foi pior. Cara... Pra você, qual que foi pior? Pra mim, eu senti muito os dois foram ruins. Porque, assim, de uma certa forma, a primeira teve esse caso que a gente estava perto e tal. E então, foi ruim demais, foi tenso. Pela forma que foi, pela forma que aconteceu, mas a segunda foi pelo como foi. Do ônibus? Então foi a do terceira. ônibus é a segunda. Então a gente acha a gente já mesma vai, vamos coisa. contando, né? A gente Vamos acha contando. a mesma coisa mesmo. No caso, foi a terceira, mas veio a do ônibus. Veio do ônibus. Que foi um ônibus escolar, não foi? Foi um ônibus escolar que foi um crime passional, que a gente fala, né? Sim, sim. O cara tinha ciúmes da esposa, né? E ela trabalhava como... Não sei se é monitora que fala, né? Fiscal, eu acho. Fiscal de ônibus escolar. De ônibus escolar. Então, o ônibus passava em na zona rural de Boituva, né? Zona rural, bairros, assim, para pegar Passava alguns as bairros, crianças para levar para a escola. E aí o cara entrou e esfaqueou a esposa, né? Sim. E aí o motorista foi defendê-la e tomou uma facada... Na mão. Ele tomou na mão? Ele perdeu a mão. Ele perdeu uma parte da mão, dos dedos, né? Ela também. Ela também. Mas ele foi defender e tomou na mão também. Eu não vou entrar em detalhes das facadas, mas foi... Enfim. É porque assim, eu lembro que teve uma bem grave, uma facada, eu não sei se foi nela ou nele. Não lembro. Não sei se foi no motorista ou na esposa do cara. Isso. Então, foi de novo daquela forma, a gente estava no escritório, aí chega a informação de que aconteceu tal coisa, a gente sai correndo para a delegacia. Esse foi do nada também. Foi do nada. Porque foi de manhã. Na correria. A gente foi chegou... cedinho. Esse foi cedinho, porque foi de manhã. Chegamos 8 horas na TV Boituva, ficou 5 minutos, só ligar o computador, 10 minutos, bora. Delegacia. Aí a gente chegou na delegacia, o ônibus estava parado lá, na frente, e já eram alguns meses ali, né? Já eram 5, 6 meses que a gente estava na TV, que eu pelo menos tinha entrado, e a gente já conversava com o próprio delegado, né? Eu estava diariamente ali na delegacia para coletar informações nos BOs. E então o ônibus estava lá na frente e aos poucos foram chegando outras emissoras, né? Eu lembro que aquele dia estavam todas. Tá? Chegou Band, chegou Globo, chegou SBT, Record, todas. Todas, ali estavam. E uma coisa que eles fazem, né, quando acontecem essas coisas, que todos os repórteres entram para conversar com o delegado. Para ele não falar 10 vezes a mesma coisa, né? Tipo, entra um, entra outro, não. Então eu entrei com as outras reportagens e aí ele explicou exatamente o que tinha acontecido, como é que a gente poderia noticiar. E cada hora era o momento de entrar no ônibus. Porque como o crime aconteceu no ônibus, estava ensanguentado o ônibus, né? Tinha sangue em bancos, no chão. A própria faca estava no chão lá. A faca do crime estava lá. E foi algo assim também terrível, porque haviam crianças, né?
Então, as crianças, teve criança que pulou da janela, teve motorista conseguir abrir a porta, outras saíram. Então, a gente não sabia o que o cara... Ninguém sabia o que ele poderia fazer, né? Sim, Mas sim. foi só o motorista e a fiscal. Então, aí, depois de algumas... Aí a gente não teve o privilégio, né? Quem entrou primeiro foi o Globo, foi o SBT, né? Fomos os últimos. E aí depois a gente entrou e fez a matéria dentro, que também é algo terrível, né? Eu não sei se eu fiz uma passagem lá dentro, né? Do ônibus. Na verdade, o que acontece? A gente fez as imagens fora e as imagens dentro. Mas a passagem foi fora, a passagem foi fora. Você fez imagens lá dentro, né? Eu subi sozinho lá dentro e fiz imagem. Na Eu verdade, cheguei a você subir. subiu para conversar com o Eu cheguei delegado. a subir, mas não gravei lá. Não fez passagem lá dentro. Mas Foi uma... você fez as imagens, né? eu fiz as imagens lá dentro. Foi bem tenso. E bem complicado. Como todas as tragédias, a gente sempre sente, a gente sempre tá sentindo, pô, tem criança. A gente é ali, ser cara. humano, né? Não Pô. tem como. Mas essa eu me senti mais preparado, mais respaldado, né? Mais... Sim. Preparado para poder saber o que poderia ter acontecido ou acontecer. E além dos repórteres lá, tinha muita gente nesse dia. Eu lembro que tinha muita gente. A gente fez até um story. Isso que eu ia falar. Tem até o story que marcou muito. Eu fiz um story, eu tirei foto de você assim, aí você tá aqui e atrás tem, sei lá, umas 4 câmeras. Sim. Tem até um negócio de antena. Da TV Tem. Que Então foi tinha perto carro do de meio-dia. reportagem, porque é algo, pô, é algo que aconteceu, um cara esfaqueou a mulher e não sabia se ela ia sobreviver ainda. Sim, na época Ninguém eu não sabia a situação dela no momento. Então tava todo mundo. E ali eu me senti um pouco mais seguro, porque eu já tinha aprendido com a outra, né? Uhum. E além do ao vivo, a gente fez uma matéria também ao mesmo tempo. Sim, então, sim. E outra, porque assim, a antena eu acho que é porque tinha um ao vivo da TV Tem, que já era quase perto da meio-dia. Entrar ao Aconteceu vivo. de manhã, eles iam entrar ao vivo, entrar ao vivo. e etc. E a gente soltou esse vídeo no mesmo dia. Eu lembro que eu Deu um trabalhão. dei um trabalhão no dia, a gente gravou off e tal, fui lá, juntei, gravei, tá pronto, é isso mesmo, soltamos no mesmo dia. Porém, na parte perto do horário das 7, que é o outro tem notícias, né, da TV Tem, mas soltamos. E também foi uma coisa que eu tava bem, tipo assim, tava preparado porque a gente aprendeu. E outra, a gente fez respaldado o também. ao vivo com o celular, mas a gente também usou a câmera, né? Sim, A nesse gente dia foi usou a uma câmera profissa e tal. nesse dia, além da gravação, a gente fez o ao vivo também. Verdade. Verdade. Fez. Eu fiz um ao vivo do outro lado da rua, com um ônibus de fundo, assim. De fundo, com a janela que eles abriram. Também deu bastante audiência, não foi das maiores, mas bastante gente entrou. Então, esse também foi bastante duro, assim, mas... E como qualquer outra como tragédia. qualquer outro, né? Uhum. E é legal que a moça se recuperou. Exato, é verdade. Ela ficou bem, o motorista também. Sim, sim. Eu e a Laís, a gente até fez uma visita para ela. Eu acho que você não estava mais na TV. Não tava. A gente foi visitar ela na casa dela. Sério? A gente ia fazer uma outra matéria, mostrar como é que estava a vida dela agora, porque ela perdeu a mão e tal. Então a gente foi na casa dela, ela tá bem, assim, né? Poderia ter sido muito pior. E depois, uns meses também, eu lembro que eu fiz um ao vivo falando sobre a pena dele, né? Porque ele foi preso, né? Foi condenado e tal. Então, assim, foi um caso que a gente... Demorou bastante. Demorou. Demorou bastante porque eu lembro de ter feito. Foi, acho que 2019. Foi esse plantão, eu lembro. Foi mais de 6 meses, assim. Sim. Eu lembro, já tava de volta. Verdade. Verdade. Então, esse foi o segundo, né? Isso. Terceiro, na verdade, né? Se for contar o do hospital com a criança esperneando atrás. Se for contar tudo... Cara, e pior é que eu acho que tem tudo lá tá tudo salvo na tá, TV. na página, se o pessoal for lá na página Cara, da TV tá tudo Boituva... salvo, aquela criança gritando. Se você for no ano de 2018, na Nossa. TV Boituva, lá tem um monte de coisa. E assim, gente. dava uma vontade, porque você tá aqui no ao vivo, a criança esperneando atrás, a porta batendo, o avião passando, o paraquedista descendo, e aí você fica assim, como se nada tivesse acontecido. E aí, outra criança falando do fundo, a TV Boituva, pai, mãe. Mãe, pai, não sei o quê. Dá vontade de falar assim, pera só um minutinho só, não sei quem, dá vontade de fazer isso. É verdade, cara, é verdade. E aí teve esse caso do Story, que é até legal falar, além das coisas que estão no Story que você postou ao lado, pessoas gravando, alguns cinegrafistas das outras... né? tudo, né? Tem a minha cara, que ficou bem marcada. É verdade. Que tipo assim, eu tô com a câmera assim, cara de cansado, aquela cara de triste. Porque já era tarde já, a gente Sim. chegou de manhã e... Chegou amanhã, ou já era mais de meio-dia já, eu acho. Já. Já tinha passado o almoço. Tinha passado o almoço, não tínhamos almoçado, aí eu tive que... Eu tava na cabeça que eu tinha que
que editar, que tinha que fazer e tinha que pedir marmita para comer. Se eu quisesse comer E não etc. era só uma cara de cansado, era uma cara também pela situação, né? Exato. Por Porque- tudo. A gente absorve, cara. Não tem não como adianta. você... Eu sou uma Por mais pessoa- profissional que seja. eu sou uma pessoa, tipo, que absorve tudo que tá acontecendo ali, energia ruim, essas coisas, sabe? Uhum. Que, enfim, que eu tinha que minha preocupação, que era meu dever, que era passar informação da melhor forma através Sim, das sim. lentes, que eu era cinegrafista, e você na questão da sua fala, né? Uhum. Enfim, passado essa tragédia, tivemos um tempo de tranquilidade, né? Sempre aconteciam coisinhas assim. Eu lembro que eu fiz um ao vivo também de um cara que capotou o carro. Então, aconteciam algumas coisas que a gente Exato, ia lá exato. e tal. E, ao mesmo tempo, também a gente estava com alguns programas depois que o Neto chegou na TV, né? Nesse meio tempo o Neto entrou de volta. A gente, voltou, né? a gente estruturou e tal. Eu estava fazendo Minuto Esporte, que era algo que eu gostava, né? Sim. Que é o jornalismo esportivo. A gente noticiava os gols da rodada. Os gols dos esportes da cidade também. Eu É, lembro que eu fui jogar A vôlei gente não na noticiava. Na verdade, a nossa intenção era filmar os gols do Campeonato Varziano também. Mas a gente não estava conseguindo ainda. A gente filmou um jogo, que foi a Sim. final, e a gente passava a tabela, né, do Varziano. Então, Sim. vai ter Clube dos 30 e Atlético Boituvense. Vai ter não sei o quê, não sei o quê. Então a gente noticiava o Varziano e também passava a rodada do Campeonato jogos e Brasileiro, tal, né? os Tinha esportivos. o Corneta e. O corneta. Bola. Não era bola. É tipo bola cheia e bola murcha do Fantástico. Mas era corneta e, enfim. o Deu outro, bom. Deu bom, Acho que era isso. da Então, rodada. não era só tragédia, né? Você tinha vários. Tinha alguns que, programas, né? E É que tragédia, quando as pessoas olham pra gente. Tem gente que vem falar comigo ainda sobre isso, né? Pergunta de você. Cara, eu lembro você e tal, da época. E fala das tragédias, fala das sessões da Câmara. Fala também do campeonato de futebol que a gente narrou junto. verdade, no No Boitubol. Antigo Boitubol, né? Que agora É, mudou. Mudou, é Job, alguma coisa, não restaurante. tô sabendo, Enfim, cara. onde era o Boitubol, que teve a gente teve campeonato, teve Boituva de futebol. Futsal, de Society. Era a primeira Copa TV Boituva de Society, Exatamente. é verdade. O Léo era o narrador e eu comentava. Tinha o Gui também. O Gui, quando eu não tava, o Gui ia também, é verdade. É isso mesmo, Leonardo. Eu acho que ele vai cobrar na direita. Era bom. Era engraçado. Era da hora. Foi legal e as pessoas assistiam, cara. Tinha uma audiência Sim, boa uma audiência até. legal, era todo sábado. É, Era legal. foi um tempinho. Então, além das tragédias, tinham algumas coisas, né, que dava aquela Aquela amenizada com a... amenizada. Fora os eventos, os shows, né? Exato. Foi uma época que a gente não teve rodeio, Sim. né? Mas os shows que tinha na cidade a gente ia também. A gente ia bastante. Tem um caso legal do campeonato de futsal, de Futebol Society, que era engraçado, porque assim, o Neto até zoava a gente nos bastidores. O Neto falava assim, era legal que o Léo pedia a opinião do bispo, do Gabriel, e ele falava, e aí, Gabriel, como vai ser essa falta? Daí eu falava, eu não sei, né? Vamos ver como é que vai ser. Eu acho que ele vai cobrar no gol. Cara, era muito engraçado. A gente fez meio que uma narração assim, descontraída, né? Sim. Mas tinha que ser dessa forma, né? Tinha que ser. Como é que você vai fazer um negócio ali engessado? Sim. E o da hora é porque, assim, como eu joguei Campeonato Varziano também, 3 Sim. anos, joguei a galera da Revelação, depois joguei no Atlético Boituvense. Então, né, até a galera do Regionais, tanto que, se eu não me engano, na organização estava o Toshio também, o Teco. Sim. Então a gente conhecia todo mundo que estava ali, né? Então Exato, eu tava narrando. Trocava ideia. O cara tava do Se lado. eu não me engano, falando. o Gui narrava também muitas vezes. Não, mas então, até que dava essa divergência, porque, tipo assim, teve uma vez, que eu lembro até hoje esse caso. Tem uma vez que os caras ficaram bravos com o Gui. Sério? Uhum. Por quê? Porque ele criticou o cara. Aí é duro, hein? Perder um gol desse. Família do cara puta assistindo. Do lado, assim, pelo amor de Deus e tal. Teve uma vez que o Léo narrou um lance. Deixa eu ver o nome. O Léo narrou um lance
E aí eu comentei sobre esse lance. E aí do nada já aconteceu um outro lance e eu comecei. Ah, lá vai ele pela esquerda, o atacante vai lá, vai chutar, vai lá. Eu não acredito! Você já emendou, né? Eu já emendei. Aí o Léo falou assim, até o comentarista narra o jogo. O cara emendou o comentário na narração, né? Você não vê isso em lugar nenhum do mundo. Não vê, só na TV Boituva. É isso aí, gente. Essa é a primeira Copa da TV Boituva Society. Eu tava esquecendo o sobrenome, é o Gui Favoretti, pô. O Gui Favoretti. Então, o Gui também narrou, o Ovelha ia junto também. Ovelha ia junto pra fazer os cortes. Eu lembro que os caras chegaram pra falar pro Guilherme, eu tava junto com ele, e falou assim, dá uma segurada na narração aí. Eu, por quê? Porque você andou criticando não sei quem lá, o cara tá puto. O cara tava bravo com ele. O Guilherme, no jogo seguinte, o Guilherme, assim, o grande jogador ali, ó. O maravilhoso. Você vê que ele tem qualidade técnica, virou o Neymar ali. Virou Neymar. Ó, a chuteira dele bem limpa. Nossa, era só elogio. Depois os caras grudaram ali. Ele errou o gol, mas quem não erra, né? Faz parte errada. Foi bom também isso Não, aí. foi engraçado. Foi legal. E aí, voltamos aí pra parte, eu acho que nem eu falei, triste, né? Essa daí foi difícil de acompanhar. Foi a época que a gente ficou mais sem dormir. O pessoal, no fundo, vendo de fora, não acreditava, porque... como é que você vê só noticia, como é que você vai ficar sem dormir e tal. Mas foi a época que a gente ficou mais sem dormir, a época que a gente ficou mais indo na delegacia, a época que a gente ficou... Porque foram muitos furos. Tá em tal lugar, tá não sei o quê. Foram vários plantões também, né? A gente acompanhou o caso, né, desde o início. De início, a ideia era que o pai, só para quem está assistindo entender, né? Duas crianças, se eu não me engano, de 3... de 4 e 2 anos. Lembrar. Era coisa assim, de 4 e 2, ou 5 e 2, alguma coisa assim. É muito tempo, cara. O pai havia passado na creche, o pai era separado da mãe, e eles haviam se separado recentemente, então ele passou na creche buscar as crianças e até então ninguém viu mais as crianças, né? Ninguém tinha notícias mais do que estava acontecendo. Então, desde o sumiço delas, a gente começou a noticiar. Então, de início era... Porque os boatos chegam, as pessoas mandavam mensagem na TV, né? Sim. Viu tal coisa. Então, diariamente eram pessoas mandando mensagem e a gente tomava cuidado para não acreditar em tudo também. Exato. A gente tentava... A gente dosava as informações tem que filtrar, né? que filtrava, né? Mas aí, nesse caso... A gente viu que realmente era verdade, porque já estava a cidade inteira sabendo, né, do que estava acontecendo, que as crianças haviam sumido, a família já estava preocupada, a polícia já tinha sido colocada ali para procurar, para ver o que estava acontecendo. Então, desde o princípio, a gente entrevistou o delegado, né, fiz ao vivo da delegacia. Se eu não me engano, cara, começou na quarta-feira, não sei se na quarta ou na quinta de manhã. Então, o primeiro ao vivo eu fiz assim numa quarta ou na quinta. E desde então, né, entrevistando, e aí, não sei o quê. De início achavam que ele tinha fugido com as crianças para o Nordeste, porque ele tinha família lá no Nordeste. Sim, teve esse boato. Não sei se Ceará ou Paraíba. Mas falaram, ele fugiu com as crianças e tal. Então a gente foi fazendo, a gente trabalhava na TV, seguia o dia normal, mas fazia sempre dando uma notícia, né? Sempre dando um plantão ou alguma coisa. Atualizava, né? Atualizava. Atualizava. E eu lembro que as pessoas começaram a criar uma expectativa muito grande, porque... Sim, foi... Eu, inclusive, conheci o rapaz. Na época, eu fazia academia, ele fazia academia no mesmo lugar que eu. E eu sabia quem era. Então, foi o que eu falei lá no início. Aqui em Boituva tem isso, a gente ia noticiar, mas tem que tomar cuidado com quem vai noticiar, porque você conhece a pessoa, conhece a família. E aí foi desdobrando, né, cara? Sem notícias, passou a quarta, passou a quinta, passou a sexta e nada. E aí no sábado eu estava participando de um campeonato de futebol. Foi, só voltando um pouquinho, essa questão de desdobrar, né? Que foi assim, foi muito tenso, cara. Eu lembro muito, tipo assim, eu lembro muito bem. Foi bem tenso porque a gente estava acompanhando a risca. Qualquer coisinha a gente ia para delegacia, qualquer coisinha a gente ia para algum lugar. Tá em tal lugar,
tá em tal lugar, tá não sei o quê. É verdade. E qualquer coisinha a gente tava ali. E eu lembro porque, tipo assim, a gente tava muito pesado. Nós estávamos muito pesado. Eu, você, a Laís, o Ovelha também já tava nessa época. Se eu não me engano, nesse caso, a própria Thaís, a irmã da Laís, também teve um dia que eu fui com ela, com o carro dela, Thaís Gianotti, Sim. e a gente... Porque, como você falou, surgiam hipóteses, né? Isso, surgiram. Então, porque assim, eu tinha jogo às 2 da tarde, e aí, se eu não me engano, no sábado de manhã, eu com a Thaís, a polícia recebeu uma informação, e a gente tinha que acompanhar onde a polícia ia, porque era ali que estava o furo. Sim, sim. Então, a partir do momento que a polícia chegava pra gente, chegava informação pra Laís, tal lugar parece que encontraram, ou tá escondido em tal lugar, ou encontrou pista em tal lugar. A gente seguia a polícia. Então, nesse sábado de manhã, surgiu uma informação, e a gente falou, bora, né? E vamos. aí a Laís falou que a Thaís ia passar a me buscar, e eu fui com ela, e era outra tiro na água, assim. Era... Não tinha, né? Não tinha nada nesse sábado de manhã. E aí, chegou o sábado. Cara, a Laís estava num casamento em outra cidade. O Ovelha estava, em outro Não lugar. sei onde tava o Ovelha. Não lembro de onde o Ovelha estava. Estava em outro lugar, estava em fora da cidade também. Você estava no campeonato em Boituva, no Portal. Tava no portal. Estava no Portal, o campeonato. Eu estava no paraquedismo com minha família. Meu pai, ele estava no Rio de Janeiro na época, e aí eu estava lá. E até que uma hora eu tava... Cara, é muito difícil falar isso, velho. Até que uma hora eu recebi sua ligação. Eu soube primeiro, né? Você soube primeiro. Verdade. Porque assim, eu tava lá no portal e como é que ele chama? Fogaça. Filho do delegado. Fogaça. Se eu não me engano. Talvez esteja falando o nome errado. Mas enfim, o filho do delegado também estava... Tava lá no... Ele disputava também o campeonato, mas o jogo dele tinha sido antes do meu. E assim, eu tava ligeiro, né, cara? Então, antes de entrar no campo, eu falei pra ele, e aí, tem alguma notícia? Ele falou, até agora nada. E aí eu entrei e o jogo acabou. Quando o jogo acabou, assim, eu estava saindo do campo, a hora que eu virei pra subir na arquibancada, eu vi ele assim, meio afobado, eu falei... Aí ele falou assim, encontraram o corpo. Eu falei, mas como assim encontraram o corpo? Ele só falou assim, encontraram o corpo. E aí eu fiquei mais um tempo ali, aí te liguei, falei, tinha encontrado. Eu não sabia exatamente corpo de quem, sabe? Porque era o pai e 2 crianças. Sim, sim. Mas aí te liguei e aí a Laís falou que não estava aqui mesmo e a gente foi correndo pro local, né? Detalhe que eu saí do jogo, eu joguei 2 horas ali. Aí eu saí de lá, não tomei banho. Foi direto. Fui direto. Se eu não me engano, eu pedi pro meu pai pegar uma camisa pra mim, assim, me encontrar no caminho. Então, tipo, eu tava no sol, né? Fui sem nada. Foi uma tarde muito... Descabelado, suado. Bem ensolarada. Foi uma tarde bem... Tava muito quente, cara. Tava muito quente nesse dia. Isso já era... A hora que a gente chegou no local já era, tipo, 6 da tarde. Sim, sim. A gente chegou perto da... final do dia já. Mas só voltando antes no dia mesmo, na hora que você me ligou, eu tava muito apreensivo, cara. Tava muito apreensivo. Tava meus irmãos, tava minha família ali no paraquedismo. E aí meu pai tinha saltado de paraquedas, toda aquela alegria, e eu, cara, não conseguia. Eu tava focado. Eu não levo coisa do trabalho pra casa. Não levo coisa do tipo... Mas essa não tinha como. Essa não tinha A gente como. estava acompanhando há 3 dias e era algo muito estranho. A gente estava vivendo isso. A gente estava vivendo aquele momento. A gente estava vivendo aquilo. E a gente estava pensando na família. A gente estava pensando na família das crianças. Das crianças. Da mãe das crianças. A gente estava pensando na mãe da família do próprio rapaz. Da família do próprio rapaz. Tentando entender o que estava acontecendo. A gente estava na pele deles. Uma coisa... E você foi sentindo, né? Você foi vivendo, não tem como. Cara do céu. Uma coisa que eu lembro desse caso é que... porque, assim, a grande mídia já estava acompanhando também. Então, Exato. Antes de sair, como era um sábado, antes de sair, eu vi na TV Tem
uma entrada do cara falando sobre o caso. Sim. E aí eu saí de casa e eu lembro muito bem da minha mãe falando assim, Léo, não tô sentindo coisa boa. Sim. Ela tava com essa sensação de, olha, não tô sentindo coisa boa desse caso. E aí, beleza, fui jogar e na volta ela tava certa. Tava certo. E aí o Léo me ligou. Tava mal, não tava bem, não tava conseguindo sentir a vibe de alegria que tava acontecendo lá. Porque foi um dia que o cara deu tudo errado. Meu pai tava com uma caminhonete aqui em Boituva, ele morava no Rio de Janeiro, e tava com uma caminhonete na época, do amigo dele, do sócio dele, num bar lá, num restaurante lá no Rio, e veio pra cá com essa caminhonete. A caminhonete deu problema. Liguei pro meu amigo Daniel pra ele socorrer a gente. Ó, Daniel, aconteceu isso e isso, que a caminhonete vem socorrer a gente e tal, que é mecânico. E, tipo, não tava acontecendo nada, tipo, tava tudo errado. Aí eu tava muito apreensivo, eu tava sentindo muito. E aí, foi quando você ligou. E eu vi, tipo assim, o celular tava em cima da mesa, assim, chamada, Leonardo Vieira. Eu falei, Você já sabia, né? Falei, putz. Deu M grande. Deu um meme grande. Aconteceu, o Léo me ligando essa hora. Eu vi stories da Laís num casamento, eu vi story Da equipe nossa da equipe TV nossa, só tava nós dois aqui em só eu Boituva. e você. E eu não ia estar em Boituva nesse dia. A gente ia para outro lugar. Eu falei, não, gente, vamos pro paraquedismo. Que eu já tava meio que querendo ficar em Boituva para que, de repente, enfim. No próprio dia, a gente entrevistou o delegado. O delegado falou, tem verdade. essa hipótese, tipo... Mais cedo, né? ele deu umas 3 hipóteses do que podia acontecer e tal. Sim, sim. E aí o Léo ligou, eu falei... Bora. Saí correndo. E aí, mano? Cara, acharam o corpo. Os corpos, né? Acharam o corpo, acharam. Eu só entendeu, acharam. Eu falei, beleza, eu tô indo embora. Reuni todo mundo que eu só tinha... Só que você tava pertinho dali, né? Tava. Porque onde os corpos foram encontrados era muito próximo ali do paraquedismo. E aí, eu só lembro de tipo assim, pai... Eu deixei o pessoal avisado. Eu falei, gente, ó, tá acontecendo isso e isso. Eu tô mal por conta disso, disso e disso. E pode ser que eu tenha que ir embora, seja correndo, se vocês não quiserem ir embora, ou seja, que vocês tenham que levar eu embora. Eu falei, pai, acharam, o desdobramento é esse, eu preciso ir embora. Cara, a gente subiu naquela caminhonete. Joguei, tipo assim, na época lá num barzinho, no paraquedismo, quando a gente tava. Peguei uma nota eu tinha dado, acho que, R$112, R$150 a conta. Peguei, meu pai deu 2 notas de 100, jogou lá, depois eu pego o troco, enfim, fica com o troco, vamos embora. Entramos dentro do carro, e aí, no caminho, cara, eu fui muito estressado, muita coisa. Pai, vira aqui, vira aqui, vira aqui, vira aqui. Ele parava numas ruas assim, vai, pode ir que não tá vindo ninguém. E aí eu cheguei em casa, mesma coisa. Nem tomei banho, botei a calça, botei a camisa da TV, peguei a motinha vermelha. Lembra da motinha vermelha? Lembro. Aí lembro que na ligação você falou pra mim. Eu lembro que na ligação você me disse que tava indo pra sua casa, só botar uma camisa e ia pro local. E pra delegacia. Aí a gente chegou na delegacia. Verdade, a gente chegou aí na delegacia, né? A gente chegou na delegacia antes. E aí eu encontrei você lá. E Léo, sabe quando você prende um cachorro muito tempo e solta e ele fica daquele jeito assim? E eu tava desse jeito. Eu falei, o que aconteceu? O que eu faço? Adrenalina. Eu peguei meu equipamento na época, né? Não, só o celular, só o ao vivo. Eu acho que a gente chegou a levar o equipamento, mas a gente só utilizou ao vivo. Só ao vivo. E aí, nesse momento, beleza, ó, delegacia aí, cara, a delegacia tava lá embaixo. Aí a gente foi correndo, né, porque pro a turma local. tava lá, né? Tava todo mundo Tava. lá. E eu lembro que foi no horário do ao vivo da TV Tem, porque o Thiago Vasconcelos, que é meu colega, inclusive... Inclusive, foi ele que falou pra gente do caso lá que a gente chegou primeiro e tal. Mas o Thiago já tava lá quando a gente chegou. Mas antes disso, quando a gente tava lá, eu deixei a moto... Eu não lembro onde eu deixei a moto, cara. Porque eu deixei a moto num lugar... Acho que você deixou na delegacia. Eu deixei na delegacia a moto foi mesmo. Comigo. Entrei dentro do carro e a gente comigo. foi. A gente entrou num lugar nada a ver, perguntou umas coisas. A gente errou ruas. A gente foi naquela rua paralela ao condomínio ali onde eu moro. Isso, A gente errou o local, porque já tava escuro, né? Nossa, já tava muito tarde. E era uma né? noite bem escura. Nesse dia tava muito escuro. Não tinha lua, assim. Era algo bem escuro mesmo. E aí a gente localizou, porque o carro da TV Tem tava parado ali, né? No local. Sim.
E ele ia entrar ao vivo também, e aí ele pediu pra gente posicionar o carro e acender a lanterna pra fazer o ao vivo, porque era muito escuro. Sim, E a sim. gente não podia chegar nem perto do crime, né? A gente Porque a gente ficou, sei lá, cara, muito longe. ficou. Mais de quilômetro, assim. Foi. Eu acho que foi. Eu acho. Fiquei lá embaixo, né? Eu A acho gente que deve ficou ter aqui em cima. aquela estrada ali, aquela entrada deve ter 1 quilômetro e alguma coisa. Foi essa distância. A polícia não queria. Lógico. Você não poderia chegar nem Sim, próximo. Então, Sim. aí o carro da emissora da Globo, né? E o nosso, só tava nós dois, as duas TVs. Isso. E aí a gente iluminou. Primeiro ele entrou, né? A gente assistiu ao vivo dele. Ao vivo ali A gente ao vivo. no Tem Notícia. E aí depois foi o nosso. E eles também ficaram com o carro deles iluminando pra gente fazer o nosso ao vivo. Foi bem legal. Né? E um fato engraçado nesse tempo, mas não foi engraçado. Hoje, contando, é engraçado. Que eu peguei, a gente fazia o ao vivo do Léo, né? No celular do Léo. Eu fiz o ao vivo no Facebook do Leonardo. Só ao invés da página da TV Boituva. Cara, eu tava embaralhado, minha cabeça não sabia o que fazer. E você só ficou sabendo porque ligaram no meu celular. O Luquinhas ligou Germano. pra você. E aí eu coisei, né? Enfim, Caramba, é verdade. Desliguei o Luquinhas Germano ligando pra você, ligando. Aí você falou que o cara tá ligando agora, né? E aí cara do céu, eu falei, Léo, aconteceu isso e isso, vamos fazer de novo. Excluímos. E eu já tinha feito, tipo, mais de minuto já. Exato. E aí tem esse negócio, tem essa... Aí eu já tava nervoso. O Gabriel falou assim, puta, a gente fez no seu Facebook. Eu falei, nossa, Gabriel, não acredito, velho. Cara, nossa, o Léo me xingou tanto. Não, eu fiquei bravo. Fiquei bolado. Mas com razão. E aí a gente encerrou o vídeo no meu, e aí bora fazer outro ao vivo. Porque você tava achando estranho, porque no meu Facebook... Não tava subindo. Porra, na época, sei lá, tinha 40 mil pessoas ali na TV Boituva. Na TV Boituva, 40 mil seguidores. No ao vivo e aí você entrou no meu e ainda deu bastante gente, viu? Porque 100 pessoas no meu Facebook deu bastante, já é deu bastante. bastante mesmo. E aí, beleza, vamos lá, reinicia. E aí quando entrou no da TV Boituva, estourou. Explodiu. O vídeo de maior views da TV. Esse deu Até bastante. quando eu vi anos atrás, sei lá, em 2019, era coisa de 90 mil. Esse tava ferrado. Tipo, e a gente consegue ver onde alcançou, né? As cidades. Sim, as cidades. Saiu daqui, né? Tipo, Saiu, então, foi longe. E eu lembro que eu tava nervoso, pra variar, né? Mas tava escuro, a situação era estranha. Cara, a gente tava atrás de uma mata. Era escuro. No meio do nada, o único foco de luz que a gente tinha era as lanternas do carro, dos dois carros. E o principal, a notícia era terrível. Era horrível, cara. A notícia era terrível. Gente, eu não sei, é complicado, porque assim, eu toda vez que falo nisso, eu não me sinto bem, gente. Eu fico ruim mesmo. Gabriel, eu fico ruim mesmo. Eu tremo. Não, foi muito, muito pesado. E tipo assim, eu fico tremendo e tal. Me dá vontade de chorar quando eu falo sobre isso. E é muito tenso. Só pra quem não assistiu, né, falar o que aconteceu, né? O pai matou as duas crianças. Isso. E, né, cometeu e tirou a própria vida. Então foi encontrado, né, a criança de 2 anos. As duas crianças e ele. Mas aí depois, a partir dali, a gente não viu mais nada. E também, Gabriel, se de fato, por exemplo, a gente fosse até lá dentro, eu ia falar. Não. E a gente não ia também porque as coisas que foram acontecendo e tal, eu não. E mano, você sabe que quando você tá na adrenalina da notícia ali, em nenhum momento eu me emocionei nessa. Sim, nesse eu foi... não fiquei com vontade de chorar no ao vivo. Não, eu queria passar a notícia e era isso. Mas eu tava determinado. Sim. Por mais que a gente tava Você fica comovido. A gente tava comovido, mas foi diferente do primeiro. Foi. A gente já tava por mais calejado, né? Nesse erro do ao vivo no seu Facebook, a gente tava bem. Eu não tava tremendo. Não, o ao vivo foi bom. O ao vivo foi top. Eu acho que eu passei as informações legais até, que é o que a gente sempre precisa no jornalismo, né? O que, quem, quando, onde, por quê, o quê. Então, eu acho que, assim, quando eu concluí o ao vivo, eu pensei, eu acho que passei as informações de uma forma legal. Não citei nomes, né? Todo mundo sabia quem eram, não precisa falar o nome da pessoa. Então, quando encerrou, eu fiquei com uma sensação de o trabalho foi bem feito. Mas aí, quando eu cheguei em casa, cara, foi a primeira que isso aconteceu comigo. E até o momento, na minha carreira, a única. Eu chorei igual criança. Caraca. Cara, eu chorei muito. Porque foi 2, 3 dias, assim, cobrindo. E aí, quando eu cheguei em casa,
porque meus pais assistiam, né, tal. Quando eu cheguei, eu sentei, eu falei para eles, expliquei os detalhes que eu soube, que eles não sabiam ainda. E aí, a hora que eu sentei na minha cama, porque quando eu sentei, eu parei para analisar o que tinha acontecido. Você caiu a ficha. Tipo, O que o cara fez, né? Como aquele desaparecimento que começou com crianças desaparecidas, como aquilo terminou. Ali, mano, eu chorei muito, velho. E aí, eu lembro de, tipo, minha mãe vir falar comigo e tal. Eu falei, mãe, meio que desabou ali, porque... E assim, é aquele papo o jornalista não pode se emocionar, né? Não é o recomendado mesmo, você tem que passar a notícia da melhor forma, né? Mas a gente é ser humano, então na hora eu consegui passar sem me emocionar, mas depois... foi louco, bateu forte depois. Depois que aconteceu tudo, a gente foi embora, você me deixou na delegacia, peguei a moto e voltei embora pra casa. Na verdade, eu nem voltei pra casa. Tava tendo um evento na igreja que eu ia participar, que eu ia tocar na igreja, na época, na presbiteriana. E aí eu falei, gente, não consigo. Não, acabou o clima. Não consigo, bota alguém outro pra tocar no meu lugar. Na verdade, eu cheguei lá na hora pra avisar. Porque assim, eu cheguei com a roupa da TV Boituva cheia de terra, na camisa da TV Boituva branca, tava cheia de pó. E aí o pessoal falou, e aí, o pessoal zoando, né? O pessoal brincando, vai noticiar, vai falar do evento, brincando. Eu falei, gente, aí eu chamei o Brian, né, o pastor na época. Aí eu falei, não era nem o Brian. Desculpa, era o EPA, na verdade. Falei, EPA, é o seguinte, aconteceu isso, isso e isso. Não vou conseguir, eu tô muito mal e eu vou pra casa. Aí, dali da igreja, eu fui pro pessoal, né, porque meu pai tava em Boituva. Eu fui lá na casa da minha avó. Falei, gente, aconteceu isso, isso e isso. Acabou. E já era também coisa de... Já era à noite. Quando a gente chegou em casa, tipo 8 assim, horas da noite. O pessoal tava ali pra fazer uma confraternização. Meu pai geralmente não vinha pra cá e tal. Clima. E aí eu falei, gente, vocês estavam querendo saber? Aconteceu isso, isso, isso. Eu não vou conseguir ficar, eu vou embora. Então, aí eu peguei a moto, fui embora pra casa, cara. Eu peguei a camisa da TV, botei no cesto. Tomei um banho gelado nesse dia, cara. E aí eu fui igual a você. No dia no banho, eu desabei. Não, eu chorei bate tanto forte, na minha vida, velho. bate forte. Foi bem triste Foi mesmo. Foi bem triste. E a audiência no ao vivo também era uma coisa de louco, assim. Sim. Nesse. Era coisa de, sei lá. O pessoal tava esperando, o pessoal ficava atualizando a página da TV Boituva pra poder... Eles sabiam que a gente saía correndo pros negócios, né? Sim, sim. Então, nesse dia, eu lembro de você... Porque vocês me passavam algumas informações quando vocês estavam filmando, né? Tipo, você estava filmando, você fazia assim, ó. Bombando. Tipo, aí você fazia assim, tá subindo. Tá ruim, tá bom. E tal. Então, e depois, assim, foi de 13, 15, 25, 35 mil, 40 mil. Você falou assim... É o tal que a gente já falou aqui, né? A tragédia chama muito. Chama. Mas, então, pra mim, assim, de todos esses que a gente contou, né? Todos têm a sua peculiaridade ali. Sim. Tem a sua dificuldade e a tristeza do acontecido. Porque o povo acha que o jornalista gosta de noticiar essas coisas, mas eu não gosto, cara. É bom pra audiência, é bom porque as pessoas seguem mais, tal, mas lógico que a gente não quer noticiar essas coisas. Lógico. Então, essa aí, eu acho que assim, meio que fechou também. Não, depois acabou. Porque não teve mais desse nível, não assim. Não teve mais esse nível. Acabou, eu lembro que a gente até falava, ainda bem que não tem mais nada. Boituva tá calma. Boituva tá calma e tal. E aí depois vieram notícias, vieram eventos, vieram coisas boas, vieram coisas engraçadas com a gente. Nós tivemos também eventos da prefeitura que a gente fez, fora isso, teve a questão que a gente fez Festival de Inverno. Festival de Inverno, a gente fazia todos os dias, né? Todos os dias. E teve um ano que a gente fez o Festival de Inverno na TV Boituva, que a gente saiu meia-noite. Você vai lembrar. A gente saiu meia-noite lá, meia-noite, 1h da manhã do festival. E rolou um boato de uma operação que a gente sabia da Polícia Civil. E aí, às 5h da manhã e 4h30 da manhã, a gente tem que estar na TV Boituva. Cara, isso aí... Na delegacia. Isso aí também, ó, não sei se a Laís vai assistir, mas essa aí eu ponho na conta da Laís também. Cara, a Laís, simplesmente ela colocou o meu Corsinha 1.0 pra correr atrás do carro da polícia, pra acompanhar o carro. Nossa, cara, que loucura aquilo. Foi loucura. E tipo assim, foi assim,
a gente recebeu informação, ó, Léo, a Laís mandou mensagem, ó, Léo, É tal porque, hora, assim, tal hora, era tal hora. exclusivo, Era né? exclusivo, a gente ia estar lá. Tal Só hora a gente de emissora faria isso. faria isso. Tal hora na delegacia. Acompanhe tudo que o delegado A gente fizer. chegou na delegacia, não tinha nem raiado o dia. Não. Era coisa assim Eu de cheguei- 4h30, 5 horas da manhã. Eu cheguei em casa, tomei um banho, fiz um cafezão, tomei e voltamos. E assim, não é, a gente queria ir. A gente não Sim, foi forçado. não, a tipo, gente não queria é, ir, Tipo assim, ai, Laís, jura? Não. Tipo, a Laís falou, nossa, eu quero ir. Eu quero ir, quero Demorou, acompanhar. mas depois eu fui ver. Pô, você é louco. Que loucura. Foi engraçado que assim, começou dessa forma. A gente saiu, acabou 1h da manhã o evento Era tarde já, Era é. tarde, festival de inverno, mas até a gente desmontar as coisas, eram umas 2h, 2h30. Aí o Léo morava longe. Eu, na época, eu falei, meu, se eu dormir, velho, eu não vou conseguir. E aí cheguei em casa, tomei um banhão, dei uma cochilada, o Léo morava longe. O tempo de ir e voltar, dava o tempo de ir lá. A gente chegou a pensar assim, será que vale a pena dormir? A gente chegou a pensar, será que vale a pena dormir? E aí já chegou umas 4h da manhã, o horário marcado pra gente, a gente já tava lá. Foi umas 5. 4h30, mais ou É. menos. Você passou em casa, 4h. Era Você umas- saiu da sua casa 4h, chegou em casa 4h30, 5h a gente tava na delegacia. Era umas coisas Foi assim. mais ou menos isso. Mas eu tenho certeza que não tinha... Tava escuro ainda. Não, tava muito escuro. Aí foi passada informação pra gente que era pra pegar informação com a Cláudia, né? E a Claudinha. Claudinha passava pra gente pro delegado, pro doutor, e aí o que a gente... Não- Onde o doutor fosse, a gente ia atrás. Não teve muito assim detalhes. É simplesmente assim, vocês vão seguir a gente. Exato. Né, o Dr. Emerson passou por nós e falou assim, segue nós. Segue nós. Não falou segue nós, né? Mas ele falou, segue a gente. Segue E aí, o pai. Eu fiquei pensando, eu olhei assim, a gente estava saindo da delegacia. Na verdade, ele falou pra gente ir até o posto, né? Um posto ali na Castelo Branco. Foi o escalão. Aí a gente não foi na velocidade deles, cada um no seu tempo. Porque eu sabia chegar, né? Então, tranquilo. Beleza. Bora lá no posto. Chegou no posto, demorou, né? Cara, não, gente chegou ficou- no posto, a gente saiu atrás do... Não, peraí. A gente saiu atrás Essa da... história é boa, Essa velho. história é muito legal. A gente saiu atrás da Paraty, da Polícia Civil. Ó, segue nós. Tava a Paraty, a Blazer da Polícia Civil, que a gente foi Tudo atrás. carro acima de 1.5, velho. Sim. Aí vamos atrás, vamos. 2.0. Chegamos lá, tinha Mano, muito muita carro. viatura. Tinha umas 15 da Polícia Cara, Militar. tinha muita viatura. Foi impactante, A assim. gente chegou lá, caramba, tudo isso. Tinha umas 15 da Polícia Militar, eu acho que era a Rocan e a Força Tática de fora. E aí tinha a Polícia Civil e a Polícia Militar. Tinha uma guarda municipal de Boituva também, que estava acompanhando. A gente viu ali que era uma operação mesmo. Era uma velho. operação. Aí chegamos nós, meros mortais, com o Corsinha 1.0. Eu falei pro Léo botar uma turbina naquele Corsa lá antes. Vacilei, velho. Mas podia ter colocado. Enfim. Aí chegamos lá, paramos bem longe dos caras. Falei, e agora, mano? Vamos esperar. Aí o Léo precisava abastecer. Verdade. E o medo de abastecer os caras E saírem? vai agora, vai, não Não, vai? a gente ficou muito em dúvida, porque a gente esperou. Eu falei, Gabriel, preciso abastecer, eu não sei até onde a gente vai com esses caras. Porque a gente verdade. não sabia, não tinha nenhuma informação da Nada, operação. nada. A gente não sabia se os caras iam no último bairro de Boituva ou se ia ali do lado, no paraquedismo, Exato, sabe? Então não sabia. Eu falei, cara, preciso abastecer. Aí o Gabriel falou, mano, tem que ir na pressa, porque Tem que ir agora, mano. você acha que a polícia vai esperar você abastecer? Dá uma segurada aí. Ô, pera aí um pouquinho. E aí foi bem engraçado que você foi na bomba lá de abastecer. Vamos. Dane-se, vamos. Aí fomos. Aí, você encheu o tanque. Demorou um pouquinho pra você encher o tanque. E aí você falou, falei, mas vou pegar um café ali, vou sair do carro porque eu quero pegar um café. Aí o tiozinho perguntou, quer que passa uma vassourada no vidro? Que vassourada, velho. O cara lavou meu carro. O cara lavou o carro, E velho. o desespero? Porque assim. Eu tava com o café na mão assim e falei, caralho. Não, eu falei, não, pode passar, tá bem empoeirado, né? Pode passar joga uma água aí, joga um sabão aí. Aí quando eu olhei, o tiozinho tava lavando todos os vidros. E com Passou o na roda. Em cima do carro, assim, ó. E aquele negócio, tipo, a gente já tava esperando há algum tempo. E a polícia podia sair a qualquer momento pra fazer a operação, né? Ia passar aí com o carro todo de sabão. Cara, como é que você ia reclamar do tiozinho lavar de graça o carro? Mas É. naquele momento eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Não é possível. Enfim, não... Enfim, deu tempo do tiozinho lavar ele o carro. lavou, Ele lavou. porém... Não, ele lavou o carro, aí eu falei, já que ele vai... O Léo tava dentro do carro e eu fiquei olhando o cara lavar o carro lá de fora, porque eu tinha saído pra pegar um café. Né? Eu falei, vou pegar um café, já que vai encher o tanque, tem direito a 2 cafés. O Léo não quis café nesse dia. E aí lavou e tal, passou tudo o que aconteceu,
pagou, deu tempo de pagar, pegar a nota e tal. Quando eu entrei no carro, terminei de tomar o café, polícia. Só a Eles viatura, começaram a se movimentar. só a viatura fazendo assim pra nós e vambora. Carro limpinho. Carro limpinho, Lindo. top. Lindo. Sensacional. Cara, eles pegaram um caminho à direita que eu nunca vi na minha vida. Para o pessoal se entender, pra Situar, pessoa né? se situar, saindo do posto, tem uma É o posto da Castelo, sentido São Paulo. Paulo. De lá pra cá, sentido É. São Paulo. Tem uma entrada ali que vai pra Algum sítio ali, mano. aquele caminho vai pro Zé da Vargem, vai o caminho É. pra aquele condomínio fora lá da cidade de Boituva. E nesse caminho você entra, passa por baixo do viaduto que é a Castelo Branco e entra ali no Saint Clair. Meu, não adiantou nada o tiozinho lavar o carro. Terra. Mano, o carro ficou vermelho em 5 minutos. Não, detalhe, depois de ter passado 15 viaturas, correndo. Cara, e ali eu não lembro de ter andado numa Veloz igual essa que eu andei com o Corsinha, mano. Assim, eles lógico, na bota dos carros. na Castelo Branco foi uma coisa, mas eram ruas estreitas, era a rua da cidade, assim, os caras sentando o pé e eu já tava atrás da última viatura, eu falei, mano, a gente vai perder esses caras. E eu falei, vambora, Léo, vambora, pô, vambora. Nossa, eu lembro que tava até umas quicadas, assim, ó. É. Aí eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E detalhe que a gente não sabia pra onde estava indo, A gente né? não sabia pra onde tava indo. Não vamos falar pra onde foi. Você vai falar? Não, não vou falar, não. Melhor não falar. Aí a gente chegou, porque foi engraçado. Falei, Léo, se a gente não sabe, eu vou começar a filmar. É verdade. Baixa esse Trajeto. vidro aí. Baixa esse vidro aí, sentei no... A Jéssica olhando. É muito engraçado a Jéssica olhando aqui, dando risada. Eu sentei na porta do carro, lá de fora, o Léo... Pôs a câmera aqui. Coloquei a câmera no ombro, o carro a milhão, sozinho. Presta atenção, Jéssica. Os caras nem aí pra passar, cara os caras nem aí. sentando o rei E no eu carro. filmando assim, aqui do lado de fora, sentado no banco, na porta, do lado de fora com o pé no banco, assim, qualquer coisa, ô Léo, qualquer coisa, você segura meu pé aí. É, E foi. filmando, fazendo, aí entrava de volta, filmava por dentro do carro e tal. Chegamos no local. Na hora que a gente chegou no local, a gente ficou num lugar bem estratégico, assim, que a gente conseguia filmar a entrada. Operação. A operação em si. De longe, mas eu tava com uma câmera, eu conseguia entrar, sair do carro, fiz o lado de fora, sentei na porta, etc. Enfim, fizemos a matéria. Cara, nesse dia, uma coisa que me marcou muito, que eu até conto pro pessoal, eu vi uma das coisas mais inacreditáveis na minha vida. Porque a gente chegou lá no local da operação e era um portão alto, cara. Sei lá, mais de 2 metros. Era enorme, era grande. Mais de 2 era metros, alto, com certeza, com era certeza. Tipo, coisa de 2,5, assim. E a gente de longe. E tinha um policial com umas gordurinhas a mais. alto. Ô, o policial era gordinho mesmo, velho. Gordinho. Cara, Ele subiu. ele subiu, ele pulou aquele portão em dois passos. Parece mentira, mano. Pra mim também é inacreditável. Mas assim, ele deu 2 pesadas, assim, tum, e pulou o portão. Eu falei, o que é aquilo, Gabriel? Sensacional. Ele não teve esforço nenhum pra pular o portão. Então, eu falei, mano do céu. Tipo, inacreditável. Sim, sim. É aquela famosa coisa, não acredito, só acredito vendo. Eu vendo, Eu não acredito. Não, isso aí até hoje eu não acredito. Cara, e não foi- é assim. Ele fez assim, ó, puf, pulou. Exato, exato. Falei, eita porra. Aí depois a gente deu risada disso, né? Mas na hora não tinha como, porque a gente... Nossa. E se, Tava milhão. se você for ver, foi uma puta loucura que a gente fez, porque a gente chegou junto com a operação da polícia. E detalhe, quem sabia de nós ali era só o pessoal da Polícia Civil. O pessoal de fora podia enganar. Porque como tinham outras, né? O pessoal, as outras polícias poderiam... Só o Emerson e o pessoal lá que sabia. Poderiam muito Sim. bem confundir a gente, que eu tava com um trambolho daquele do lado de fora do carro e parar nós e sei lá. Não, e o detalhe é que os moradores, né, viam a gente. Sim. A gente não tava escondido. A gente passava com o carro, o pessoal olhando assim, pra dentro do nosso olho, assim. Tipo, beleza, então. Exato, é verdade. Cara, que doideira. Exato. Não, foi uma loucura isso loucura, aí. doideira. E ó, nem foi uma das melhores matérias que a gente fez. Mas, cara, não foi, mas Porque- ela foi uma puta de uma matéria. Não, cara. foi grande, mas eu digo, nem foi das melhores assim, porque a gente não tinha muita entrevista. Não quiseram falar com a gente não teve. Não, Não teve, a gente teve filmagens da operação. Sim, sim. E Mas- teve informações, teve uma entrevista só e teve informações. E aí, o que acontece? Mas aí, o que pegou foi a edição. A edição foi muito bem feita. Sim, sim. A edição, e tanto que teve, acho que um cara do SBT que reprisou, que fez... que passou Eles isso. mandaram mensagem pra gente. É verdade.
Eu acho que era da Band. Eu acho que era tipo alguma... Foi a Band interior, não foi? É tipo filial da Band que faz tipo da Atena, sabe? Ah, sei, verdade, é E verdade. aí eles ligaram pra gente perguntando se poderia usar imagens nossas, imagens que você fez, né? Eu fiz. Porque a gente seguiu o negócio mesmo. Cara, não, a gente foi muito, mano, sensacional. Puta, Foi que muito- doideira. Ah, foi loucura, loucura. Mas foi legal também. Ah, detalhe, depois que a gente presenciou a invasão no local, o pessoal começou a sair dali e começou a dar voltas no lugar, onde a gente estava, onde foi, né? A gente foi operação. Onde foi a operação. E aí a gente parava atrás de uma viatura, filmando a viatura. Entendeu? E os policiais olhavam pra gente e tal. E aí, beleza, acabou tudo, fizemos a matéria, todo mundo foi pra delegacia. E aí eu lembro que desse dia, nossa, eu lembro muito bem. Que a gente chegou lá na delegacia e teve um policial que falou: Ô, mano, eu vi um cara com uma câmera filmando lá, lembra? Lembro. Eu vi um cara com uma câmera, prestei atenção e tal. É porque assim, é algo que incomoda, né? Sim, lógico. Tem uma câmera, não era uma câmera assim, não. Não era uma não Canon era, T5i não é desse tamanho, não. pequenininha. Era assim, ó. Era aquela que você metia no ombro. Era uma Então, Panasonic que eu chamava colocava aten- no ombro. É, chamava atenção. Eu mesmo. segurava, eu coloquei no ombro, né? Eu segurava aqui na frente e tal. Mas foi bem. Mas foi bom. Hoje contando é engraçado. Foi legal. Mas foi boa, foi legal. Foi uma experiência legal, cara. Foi. Foi uma baita experiência. Foi porque, assim, de perto eu realmente nunca tinha visto o trabalho da polícia, né? Sim, sim. Que é um trabalho... Ah, a gente sabe que é um trabalho bem feito, que é um trabalho, né, estruturado e tal. Então foi legal ver, assim, toda a estratégia feita para abordar o local lá. Sim. Enfim, teve esses casos, essas coisas ruins que a gente passou junto. E também teve eventos que a gente, depois disso que a gente passou, que teve os programas, teve Música e Vida que a gente fez, teve o TVB Notícias. TVB Notícias. Muito bem feito, né? Com certeza. Pô, Eu sou legal, pô. Muito boa tarde, muito bom dia. Eu sou a Naila Brizotti. Leonardo Vieira e está começando mais um TVB Grande Notícias. Naila também. Grande Naila. Foi bom, não foi um período tão longo, mas Foi bem legal, cara. Foi era muito legal. bem feitinho, Sim. assim, muito caprichoso. E, assim, era um programa que mostrava a nossa evolução enquanto TV, enquanto profissionais também. Porque se Sim. você pegar aquele primeiro ao vivo lá da linha do trem e pegar depois alguns ao vivo que a gente fazia no estúdio, né? A TV mudou de lugar, tudo foi mudando, Foi melhorando, melhorando, foi se adaptando. Exato, exatamente. Então, assim, foi um dos últimos trabalhos nossos, o TVB Notícias. Então, mostra que a gente já estava num nível legal. Já era um material, um conteúdo, assim, para entregar muito legal. Sim, sim. É isso aí, Léo. Estamos com 1h30 de conversa. E... Eu vou falar, a Jéssica tá falando aqui, falar do trio, tem que falar do trio. Calma, gente, eu tô tentando render aqui nossa conversa, eu vou falar, eu não esqueci desse Tem mais momento. história, rapaz. Tem muita mais. história, se a gente parar pra falar aqui, eu vou ter que ter parte 2 aqui, É. porque tem que botar... Agora eu tô falando exclusivamente TVB, né? Exato, com TV certeza. Boituva. Teve outras coisas, teve... A gente foi parar no outdoor, a gente não contou isso, né? A gente foi parar no outdoor da Laís ali do lado da rodoviária. É, exato, a gente tá no telão lá Tá da no telão. Laís, a gente faz as propagandas da TV Boituva. Sei quem nem se aparece ainda hoje, aparece? Aparece. Eu até brinco que toda vez que eu passo lá, Tá passando você? passa eu. É assim mesmo. Cara, é impressionante. Eu passo lá, tá passando eu. Enfim, e a gente tá por lá. Eu lembro que você tá aqui, como que é? Aqui? Eu faço do Dele Alli. Aqui É. eu ensino o povo a fazer. Olha, eu acho que eu nem lembro mais. É assim, ó. Você bota aqui, baixa os dedos e levanta aqui assim. É isso mesmo. É. Eu faço do Dele Alli e pareço também fazendo uma matéria. Isso, é. E aí Isso eu duas faço a vezes. matéria do... Você passou uma... Foi um nível que a TV chegou e a gente falou, nossa, Que isso? estourado, Estourou. voando. E aí, um dos últimos eventos que a gente fez antes do momento que a gente está vivendo, né? Foi o show do Trio Parada Dura aqui em Boituva, dia 14 de março. né? Antes, você ia também, eu não lembro direito. Cara, foi muita coisa, né? Mas você também foi com a gente no rodeio de Iperó. Sim, fazer umas lives do TV do Rodeio de Peró, exato. Entrevistei o Zezé de Camargo e Luciano, Bruno Marrone, Sim, nossa, é verdade. Como é que Lauana Prado. Prado. Teve a história... A Lauana Prado falhou o áudio, velho. Ela cantou, falei, dá uma palhinha aí, ela cantou bonita. Eu falei, eita
Preuga cantou bem demais. Aí na hora vamos passar o áudio lá, não foi o áudio. Eu falei, meu Deus, ovelha do céu, como é que... Teve um caso bem engraçado do Bruno, né? Do Bruno Marrone? Que ele perguntou pra Laís se era ela que ele ia entrevistar. Entrou eu e a Laís no camarim, Uhum. aí o Bruno tá com um sorrisão, tipo, você que vai me entrevistar? A Laís falou, não, é ele. Aí ele, Falei, nossa, Bruno, também Que isso, hein? não tô tão mal assim, né? E o Marrone falou, é só vocês, vai lá. O Bruno parou um pouquinho a entrevista e falou, eu vou deixar um pouquinho o Marrone falar. O Marrone deu uma travada no nome, Peró, Iperó. Oi, gente. Figuraça os dois, né? Foi bem legal a entrevista. Foi bem legal. Depois no show do Bruno Marrone, eu lembro que a gente foi... O pessoal foi embora e tal. Foi o único show que eu aproveitei mesmo, foi do Bruno Marrone, porque eu tinha que ir É pra verdade, São Paulo. a gente foi pro... Subiu pro camarote. Subiu pro camarote. Cara, foi doideira. Foi Do bem legal. Zezé e Luciano também, os dois foram muito simpáticos. Sim. Foi legal. E, cara, eu até falo, sempre falo pra Elisa, falo pros meus pais também, me dá um negócio assim, porque ia ter o rodeio ano passado também, né? Sim. E era o Luan, mano. Eu gosto muito do Luan Santana, desde quando ele começou, né? Então, eu já sabia que eu ia entrevistar o Luan Santana. E aí eu falava pra Elisa, pra minha namorada, eu falava assim, cara, eu só acredito que eu vou entrevistar o Luan Quando você estiver lá. quando eu estiver na porta do camarim dele. Não tinha nem pandemia direito. Então eu falava, quando eu bater na porta do Luan Santana e souber que ele tá ali, e no outro dia era Matheus e Cauã também, era um rodeio bem da hora. Ia ser um negócio bem legal. Aí eu acredito que eu vou entrevistar o Luan. E aí foi indo, passou um mês, porque a notícia que ele viria foi, assim, uns 2 meses antes. E, mano, o Luan Santana, eu ia entrevistar ele no sábado, na segunda-feira noticiou que fechava tudo. Caraca, velho. Aí, às vezes... Foi na época Foi o mês que fechou tudo na pandemia, né? Em março de 2020. Tanto que o último show na região... Foi o trio. Foi o Trio Parada Dura. O último evento da região foi o Trio Nossa, Parada até Dura. hoje eu fico pensando, porque assim, a gente quando, no jornalismo, que você cobre evento, você tem alguns artistas que você pensa, assim, o Zezé, eu que gostaria também do Zezé de Camargo e tal, o Bruno Marrone é muito da hora, e o Luan era um deles que eu ficava pensando, pô, quero entrevistar o Luan também. E aí não rolou, né? Mas quem sabe um dia aí. Vai rolar, com certeza. E aí, o show o Rodeio de Iperó, né, Iperó Fest, foi cancelado. Ia vir Luan Santana, Matheus e Cauã, Mari Maraíza e mais um que eu não lembro. Aí cancelaram o evento e foi o último show. A partir daí, o último show foi o Trio Parada Dura no dia 14 de março de 2020. Naquela época. O rodeio era exatamente uma semana depois, mas começava na quinta. Então, Isso, cara, foi 5 dias antes que parou. Sim, que parou. Por 5 dias eu não entrevistei essa galera, sabe? Sim. Ia ser massa, cara. Nossa, muito louco. Ia ser E eu da muito hora. mais preparado, né? Já tava... Daquele jeito. Nossa. Enfim, né? É isso aí, pandemia. Aí, o Trio Parada Dura foi uma parada legal porque eu participei da... Cheguei pra contar a história de verdade aqui. Foi uma parada que, tipo, eu participei do evento em si, trabalhou no evento. Você auxiliou, né? No evento em si, É toda verdade. a preparação, toda a venda de ingresso e tal. E também auxiliei a Jéssica, porque a Jéssica abriu o show do Trio Parada Dura. Sim. Abriu esse show. Então, auxiliei ela, fui lá, aluguei carro e tal, peguei, Jéssica vai pra lá, vai pra outro e tal. E no evento em si, a gente viveu esse evento, né, cara? Bastante. A gente viveu, conversamos com o Chonadão, com o Parrerito e o Creone e tal. E aí, fizemos o evento e tal, né? Montaram o palco, daí do nada o palco foi montado errado, desmonta o palco, monta o palco A gente de ajudou novo. no que podia Nossa, também. A gente sim. ia lá algumas vezes no dia, levava não sei o quê. Você ajudou ali na venda dos ingressos também. Sim. Ovelhinha também se desdobrando, a Laís. Todo mundo fazendo Foi um sua trampo, parte, foi né? muito legal. Foi muito legal mesmo. E outra coisa, quando começou o show, foi muito engraçado. Foi separando os lugares, né? Porque a área da mesa da frente, a área da mesa do fundo e a área VIP de trás, né? O pessoal em pé. E a gente foi organizando, as coisas foram acontecendo. E aí chegou o momento do show, que foi um pouco antes das meninas abrirem o show. A gente falou assim, o produtor do Trio Parada Dura queria fazer falou com a Laís, vamos fazer um ao vivo, vamos para A gente o já hotel. tinha ideia que queria entrevistar Sim. eles, né? Até porque... Aí não sabia se ia ser no hotel ou se iria saber se ia ser no local. Você vai contar ou que eu vou contar? Porque você já contou, né? Aqui 2 Partimos vezes. para o hotel. Eu já assisti 2 vezes já você contando essa Então, por história. favor, dê sua versão, gente. Estamos aqui, o Léo se defendendo. Eu
Eu estava em casa, eu sabia que ia entrevistar eles, a gente tinha marcado um horário. Eu sabia que ia entrevistar. E assim... Você não tinha chego no local ainda? Tava na sua Não, eu não casa. fui nem pro evento. É verdade. Eu estava em casa. E aí, sei lá, 6 horas, 7 horas, eu sabia que eu ia entrevistar eles. E uma coisa muito importante para o jornalista numa entrevista, cara, lógico que hoje existem diferentes formatos, né? Mas assim, como eu estava acostumado, como a TV estava acostumada a fazer, era com o quê? Com o microfone em mãos. Isso é básico, cara. É verdade, Eu precisava o repórter precisa do microfone. E aí, beleza. Fui pro local, a Elisa estava comigo. Aliás, Nesse momento a gente já estava querendo, a gente botava o microfone por baixo do pop filter, o fininho, lapela. já era uma maracutaia, Já porque era na TV Boituva a gente foi criando algumas táticas de maracutaia, né? Então a gente usava o lapela, Sim. pegava o microfone desse aqui, passava por baixo e cobria, né? Então, Cobria com o pop filter aqui, com o lapela aqui em cima. Aqui. isso. E aí eu fui com a Elisa pro hotel. Aliás, mandar um beijo. Beijo, meu bem. Vai assistir, ela acompanha, né? Ela acompanha. Elisa acompanha. Eu vejo lá. E aí a gente foi, e quando a gente chegou no hotel, você chegou junto. E aí a primeira coisa que eu perguntei pra você, cadê o microfone, Gabriel? Cadê o meu material, né? Vou entrevistar esses homens como? Cadê o material? E aí você falou assim, não sei, tal, não sei o quê. Aí eu lembro que, eu não sei se eu liguei pra Laís ou pro Ovelha, eu liguei pra alguém lá do evento. Sim, você ligou. Aí... Tava na TV. Exatamente. É aí que muda a história. Porque falaram assim, tem microfone lá na TV. E aí o produtor falou assim, eles descem em 5 e 10 minutos. E o que acontece? A TV era muito ali do lado. Era bem do lado. Tipo, o hotel, tudo bem, 2, 3 minutos de carro. E aí eu falei pra Elisa, vamos pegar o microfone. Eu falei pra você, espera aí que a gente já volta. Só que o que aconteceu? A gente chegou lá, quem disse que tinha um microfone? Nenhum. Saiu a Elisa pra procurar de um lado, saiu pra procurar do outro. Um desespero, tipo assim... Aí o que acontece? O Ovelha passou a informação que tinha microfone. Todos os microfones estavam lá no evento. Então, por isso que eu demorei um pouquinho mais. Mano, eu revirei aquela TV, porque a gente tinha bastante. Sei lá, tinha bastante microfone. Tinha vários microfones. Sim. E aí eu pensei assim, cara, não é possível que não vai ter um microfone aqui. Aí eu achei um lá todo estrupiado, levei, não usei, né? Não usou, né? Não usei. Mas quando eu cheguei, eles não faziam tempo que eles estavam me esperando também. O Creone já tinha descido. A maior preocupação do produtor era o Creone. Porque, querendo ou não, o Creone tinha 82 anos. Né? O Creone estava com 82 anos. Né? Já está mais. Agora está um pouquinho mais, já passou um tempo, né? E aí a preocupação dele era ele e o Parrelito. Não, o Chonadão já estava lá de boa, conversando com nós e etc. E o Creone demorou um pouco para descer mesmo. Quando o Creone desceu... Aí, tipo assim, é agora, né? O produtor é agora ou nunca. É porque o artista é assim também. Sim. Ainda mais eles que têm sucesso, né? O produtor, vou esperar a repórter. Capaz. E a preocupação do produtor é que assim, eu tenho 2 artistas que estão com uma idade já avançada, tá vindo uma pandemia aí e eu preciso fazer show. Mas você concorda que eles iam fazer um show de 2 horas lá e eles iam esperar 3 minutos? Mas assim, a falha foi porque se existisse um microfone lá na TV, eu ia chegar antes deles. Sim. Porque é muito pertinho. Então, na minha cabeça, eu falei, é muito perto, eu vou chegar lá, eu abro, eu pego o microfone, entro no carro, venho, tô lá. Tranco e vou embora. Quem disse que eu achava o microfone? Não achava nem que a vacatuça. Mesmo assim, tipo, voltei voando. E aí nós fizemos a live. Aí eu fiz a live, tipo, tô aqui com não sei o quê, com o Foi até engraçado Chonadão. Canta aí com a gente. Aí você tava aqui, tava o Parrerito, Chonadão, Creone. De um lado. Eu meio que no meio. Você meio que no meio. E aí você apontou pro Parrerito. O Creone. Só ele que vai cantar? Tem dessas. Quer mais cerveja? Não. E aí foi engraçado. Fizemos a live e tal, correria. Só que antes de você chegar, eu meio que... Meu celular acabou a bateria. Fui pro carro. Tava tudo assim as coisas. Tava tudo dando Tava errado. bagunçado. Tava bagunçado. Fui pro carro, botar o celular pra carregar. Meu carregador tava horrível, estourou na hora. Liguei o carro pra carregar em nada. Aí veio um produtor de eventos e veio falar... vai deixar os caras esperando. Eu falei, o cara já tá vindo e tal. Não sei o quê, que não sei o quê. O produtor meio assim, né? Na verdade, não era o produtor do trio. Era um contratante que tava lá com a gente também, que veio falar isso também. Veio me dar um erg.
E Mas, foi mas, dessa forma. mas eu lembro de ter voltado bravo, porque Você não achou o microfone. se tivessem falado, olha, todos os microfones estão aqui, mas é que também não dá pra ter noção dessas coisas, né? É, na hora... É, eu ouvi ele falar, tem lá na TV, pega lá na TV. Mas assim, eu voltei bravo, porque eu já tinha demorado, tinha feito os caras esperarem, os caras são monstros, né? Sim, sim. Da música sertaneja. E eu voltei meio bravo, assim. Ainda mais deixar o repórter deixar o jogador sem chuteira, Sem né? chuteira. Bom, você contou a sua parte. Tá vendo? Feliz? Agora eu tô mais aliviado. Tá mais aliviado? Ele comentava todos os vídeos, assim, vou ter que contar minha parte, vou ter que contar. Não, Pronto. lógico. Eu vou Está aí pra aqui contar. Léo Vieira. E, Contando cara, a aqui, versão. quantas histórias, hein? Várias, né? E se pensar, tem mais. Tem muito mais, tem muito mais. A gente vai fazer parte 2, tá? Vamos fazer parte 2, a gente traz o... Até lá o Ovelhinha aceita participar. Ou o Neto. O Neto senta aí. O Neto também. O meu Neto também já é um convidado que vai vir sozinho aí. Depois vai... Uhum. Se a gente bota vocês dois juntos e a gente conversa. Mas várias histórias, cara. Vários momentos, vários... Que era até engraçado que a gente brincava um com o outro nos stories, no Instagram. E que a gente tinha... pessoas que acompanhavam a gente, né? Tinha gente que me mandava mensagem, nossa, é muito legal trabalhar com vocês, deve ser muito legal trabalhar com vocês. É, com legal o vocês dia a e tal. dia aí Da TV Boituva É. e tal. O pessoal acompanhava a gente. Quanto tempo a gente tá? De 1h e 46 minutos. Estamos um papo bem legal. O segundo dos maiores episódios aqui da... Tamo entre os... É o segundo. Ah, O é? primeiro é o do Marcos, que foi semana passada. Quanto do Marcos? 1h50. Ih, Marcos, perdeu, velho. Dá pra rodar, dá mais uns 4 minutos ali pra passar o dele. Vai ficar em segundo, Marcão. Vai ficar em segundo, Marcão. E obrigado por ter vindo, mano. Eu agradeço pelo convite, mano. Até que enfim deu certo, Até né? que 3 enfim deu convites. certo. Realmente, alinhou aí os horários. E desejo sucesso pro podcast, que chegue longe. No dia que você fez aqui as perguntas pra você, que eu fiz um monte de perguntas, né? Você fez um monte de perguntas. Fiz várias. A Naila me mandou mensagem, viu? Vai, ativa o modo jornalista aí, manda mensagem, manda perguntas. A Naila Manda bastante também. A Naila falou pra mim que ia mandar bastante pra você mesmo. E ali eu perguntei, né, qual o objetivo do seu entrevistado, onde você quer que chegue. Então, assim, torcendo para que Muito obrigado, chegue cara. bastante longe e chamar a parte 2 a gente vem também. Obrigado mesmo. Quem sabe a parte 2 da Naila não tá aí também. É verdade. Contar histórias. Contar as Histórias do jornalismo boituvense. História do jornalismo boituvense. Nossa, tem muita história. Tem história que a gente acompanhou. Nossa, gente, se a gente parar aqui, ia ser mais artista, 2 de horas. show. Artista, de eventos da cidade, né? Da prefeitura aqui. Tem história do Ovelhinha também, porque o Ovelha É verdade, tem muita história do Ovelhinha. comédia da turma, né? Não, Ovelhinha, pelo amor de Deus, aonde ele vai, né? Ele vai jogar bola. Dedinho. Dedinho. O Neto falava, dedinho atômico. Dedinho atômico. Os dedinhos, ele fica, fazer as coisas, ficar com o dedinho assim, ó. Na verdade, o que acontece? O Ovelhinha, ele mexe o mouse com a mão direita e tudo que ele faz com a mão direita, ele faz com a mão esquerda. Então, ele aperta o botão esquerdo do botão do mouse, ele aperta com a mão A esquerda outra também. mão tem vida dele. Ele faz a mesma coisa. A nossa mão também tem vida, né? Mas o que eu digo é que não consegue parar, sabe? Então, se ele tá fazendo aqui, a outra tá mexendo junto. Então, virou o dedinho, a mãozinha atômica. Coitado, ele não tá aqui pra se defender. Ah, mas nem precisa, é verdade. Mãozinha atômica. E aí ele vai coçar, ele tá mexendo e tal, digitando, e aí ele vai coçar a cabeça, ele bate o dedo no mouse, ele bate o dedo na cabeça. É verdade. Esse é o nosso diretor Atômico, aqui. dedinho atômico. Dedinho atômico. E tem muita história. Figuraça. Muita história pra contar, muita história pra poder passar pra vocês e vamos ter parte 2. Mas foi uma época boa, né, cara? Foi. Bastante Aprendizado, aprendizado, acrescentou bastante. Então, foi ótimo. Bacana demais. Obrigado, Léo. Imagina. Obrigado, Eu que agradeço, obrigado por ter aceitado esse convite, obrigado por ter vindo aqui passar essas informações. História, né? Entretenimento para esse povo, entretenimento para a galera. Passa o seu Instagram para a galera. Antes estava lá, Repórter TV Boituva. É. Tirou, mano. Acabou. Acabou. @LeoV, né? Léo _. Léo 2U _ V, né? É isso mesmo. É isso mesmo, Léo 2U _ V. É isso aí mesmo. Eu lembro que a gente fazia muito story, marcava o Léo, marcava a Ovelhinha, marcava todo mundo. Léo com sabe. 2U _ V, é verdade.
isso E a gente tem que contar mais história. Você tem que falar depois, na parte 2, a gente fala da sua questão das suas palestras. Depois Verdade. a gente precisa... Também Na sou parte palestrante. ser palestrante, passar essa história de vida, a sua vida pro pessoal. Porque já entra a doutrina espírita, né? Sim, que é algo é. pessoal, não é todo mundo que tem um conhecimento. Daí você precisa... Na parte 2 você vem, conta e a gente Fechado. vai ser bem legal. Beleza, vamos que vamos. Seu Instagram você já passou. A todo mundo que está assistindo, muito obrigado. Esse é oficialmente o maior agora. Esse é oficialmente o maior. Passou. Ganhamos. Já era. Falei O pro Marcos. Marcos. O Marcos foi 1 hora, 50 minutos e 27. Estamos passando agora. E obrigado, gente. Obrigado a todo Show mundo de que está bola. assistindo. Obrigado a todos que estão compartilhando, tá curtindo, enfim. Não se esqueçam, gente, todas as redes sociais que eu passo aqui tá na descrição, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, comentar, mandar para seus amigos, manda para a turma lá também. Vou para deixar. E obrigado a todos os nossos patrocinadores, tá? Lembrando que é você que quer patrocinar o De Um Tudo Podcast, merchan de um vídeo é R$30, tá bom? Então, se você quer que seja mencionado em um vídeo, manda R$30, manda o direct, que a gente fala aqui no De Um Tudo Podcast, tá bom? E o pessoal que está me patrocinando mensal é R$100 mensal, então eu falo por mês aí, que se quiser renovar é mais 100 e etc. O pessoal, os patrocinadores mensais, Metsui, muito obrigado, Metsui. Cross Train Boituva, que também está nos ajudando bastante, gente. Está bastante, está compartilhando, tá? Inclusive, eles vão voltar aqui, o Fredão vai vir aqui para contar a história. Tem umas histórias do Fred aí que ele quer dar a versão dele também. A Isis Caroline, obrigado também. Obrigado a todo mundo que está compartilhando. Não se esqueça de se inscrever. E até a próxima.